Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 1 do podcast Experience. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden e eu vou extrair tudo do professor Guanabara. Eita lasqueira. Quero saber toda a sua história. O que a gente veio fazer aqui nesse episódio? Hoje a gente vai falar como o professor Gustavo Guanabara atingiu esse XP sensacional. Mostrar como que foi minha barrinha de XP, né? Como que essa barrinha foi subindo e descendo e e chegou num nível. Qual é XP que se daria pro professor Guanabara hoje? De 1 a 1000? Posta aqui no comentário, pra gente já começar já com a interação. Cauê tá virando comunicador mesmo da parada. Vamos lá. Ó, antes de mais nada, eu queria fazer um convite para que você vivencie isso aqui presencialmente. Antes de contar qualquer coisa. Já faz jabá logo, irmão. Curso em Video Experience, dia 9 de dezembro, você vai poder me encontrar presencialmente. O Cauê vai fazer perguntas aqui, a gente vai conversar, mas você não vai ver fotos da época, você não vai ver história em detalhe, você não vai ver experiências. Não vai chorar, eu acho. Vou tentar acho fazer você não. chorar. Eu sou um cara que eu choro fácil. Choro fácil. Eu vi chorando várias vezes. Cauê, porra. E assim, contar minha história me emociona, porque foi maneiro, sabe? Sim. Não é triste, sabe? Porque eu gosto de dizer assim, tipo assim, conta história pra que fiquem com pena. Não, filho, não quero pena de ninguém, não. Eu quero que o cara se inspire. Tem gente que fala, tu fala isso só para as pessoas ficarem sentindo pena de você. É mesmo? Já. Você faz isso. Você faz. Não, eu falo que eu sou professor de escola pública, eu falo. Ele para eu sou parado pela... Não, mas eu sou professor da escola. Eu paro em Blitz. Eu sou professor da Eu não tenho nada de errado. Eu paro em Blitz, eu não tenho nada de errado. Meu carro tá tudo em dia, graças a Deus. Tudo ele já chega dizendo mas que eu já falo assim, eu sou funcionário do Estado. É pra ter pena, não é? É pra ter consideração. Consideração, tá Respeita o que eu sou. Não, mas é verdade. Respeita o professor. Então, é isso aí, respeite o professor sempre, pelo amor de Deus. Essa é a mensagem principal do curso em vídeo. Então você vai poder vivenciar, não é nem parte disso, mais do que isso. Você vai poder encontrar com a gente dia 9 de dezembro de 2023, presencialmente. Eu vou poder te dar um abraços fofinhos, porque eu tô bem fofinho. 3 aulas ao vivo. 3 aulas ao vivo. 2 podcasts. Nós vamos fazer isso aqui ao vivo com vocês. Isso aí. Com pessoas maravilhosas que a gente já apresentou no episódio 0. Se você não viu, canto superior direito da tela, por favor, playlist completa do podcast Experience. Porque a ideia, a gente já contou lá, é subir sua barrinha de XP. E não é subindo barrinha de XP só estudando JavaScript, que a gente já tem, só estudando PHP, que a gente já tem, e que você vai aprender muito mais, mas é aprender coisas novas, aprender com experiências dos outros. E os outros, dessa vez, sou eu. Estou incomodado com isso? Bastante. Tá triste, não? Não, tô triste não, tô felizão. Mas é que me incomoda essa parada, tipo... Conta a tua história. Eu gosto da minha história, eu tenho um orgulho muito grande. Sabe o que eu acho bacana? Que assim, eu já acompanhei você ainda no podcast. Sim. Eu falei, mas eu quero conversar contigo, porque eu acho que essa conversa vai ficar melhor se for uma conversa... É porque tu tava lá, tava lá, cara. Tu vê a história e fala, caraca, mas... E às vezes quem tá te entrevistando vai pra um outro foco, que, cara, esse cara tem uma história muito doida. Tu não sabe o que aconteceu, né? Tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe da missa metade. Mas é muito legal, eu sou muito feliz com a minha história e eu tô aqui disponível pro que tu quiser perguntar. Então, toca pra cá. Hoje a gente vai... tirar o mundo 4 de Python do bolso. Tô brincando. Cara, eu vou começar brincando com você, mas você estava falando aqui nos bastidores que você adora quando te cobram pelos cursos. Eu fico feliz. Fica feliz. Fico feliz. Aí quando o pessoal vem que comenta e pede o mundo 4... Porque se eu fizesse um curso bosta... Ninguém ia pedir Ninguém mais, tá pedindo. Fiz o mundo 1, 2 e 3. Nossa, é bem bosta. Ninguém ia pedir o 4. Se estão pedindo, é porque funcionou. Eu fico feliz e orgulhoso com isso. Legal. Tenho vontade? Tenho muita vontade, mas é que falta meio braço. Mas tá tranquilo, vai, acredita. Então, Guará, nesse primeiro podcast a gente vai contar teu XP, você vai contar. E você falou que nunca tinha feito isso, né? Primeira vez que você tá contando. No curso em vídeo é a primeira vez. Primeira vez que você conta a tua história. Já contei minha história várias vezes. Eu vou em evento e conto minha história. Sim. Já fui em alguns podcasts contar trechos da minha história. Mas nunca foi a história extraída por você. Sim. Você já estava lá quando eu estava gravando alguns podcasts e você falou assim, caraca, faltou tal coisa. A nossa história, ela se juntou, né? Sim. E aqui a gente vai... E é isso. E o objetivo aqui... esse episódio é só para contar a história? Não, esse episódio é para trocar experiências. Para você entender... se eu pudesse definir esse episódio faça seus planos e aceite se der tudo errado. É isso. Eu sempre fui um cara de fazer muito plano. Mas eu gosto de brincar que eu sou um fracasso ambulante.
que é o fracasso? Se você tem um plano e ele não acontece, isso é um fracasso. Concorda comigo? Deu errado. Depende. Não. No teu caso não é. Você cisma com isso, mas não é verdade. O Cauê fica Porque boladaço. uma com coisa é o isso. seguinte, olha, eu planejei aquilo e daí deu tudo errado. Não é que deu errado. Você acabou não exatamente... Aí, vamos contar então a história. Você Vamos lá. era um menino do interior... Comunidade. Do subúrbio do Rio de Janeiro. Quebrada. Né? Da Quebrada. A gente já gravou muito lá. Sim. Seus pais moram lá até hoje. Bastante. Né? Meus pais estão lá. Não estão onde a gente nasceu. Estão num lugar melhor. É Marechal. Marechal A Hermes, famosa Rio de batata Janeiro. de Marechal. Exato. Se você já ouviu... Carioca da Gema. Isso aí. Se você ouviu né? a batata de Marechal, eu já dei aula pra filha do dono da batata de Marechal. E você inclusive. estudou também com o Fenômeno, não foi isso? Eu fui na 6ª série, eu fui da sala do Ronaldinho Fenômeno. O Ronaldinho virou Ronaldo. É, Hoje porque em o dia. Ronaldinho é o Exato. bruxo, né? Aí você estudava no Santa Mônica. Estudava no Santa Mônica. Estudava no Santa Mônica. E lá mesmo você começou a dar aula, não foi? Sim, minha primeira experiência... Você foi dar aula no lugar onde você... Você foi o quê? Você saiu de monitor para virar professor? Na verdade era o seguinte, eu era bolsista dessa escola, Você era bolsista. certo? Eu não Como tinha que você condição. conseguiu bolsa? Pedindo. Você foi lá na escola Eu por só conta tinha um própria? não. Só Mas tinha um quantos não. anos você tinha? Eu era jovem, eu era bem jovem. Meu pai pediu também, eu pedi. Seu pai pediu. A gente foi pra pedir e Ajuda conseguiu. eu. Ajuda a gente e tá tranquilo. E quando eu comecei a fazer o curso técnico mesmo, aprender a programar e tudo mais, por que eu fui aprender a programar? Um tio meu falou assim, pô, por que tu não vira programador? Por quê? Porque eu gostava muito de videogame. Eu jogava muito videogame dos meus primos. Uhum. E aí falou assim, pô, tu gosta de desenhar? E gostava de me desenhar. Eu era o desenhista da sala. Tem aquele cara que desenha o professor, desenha os colegas. Era eu. E meu tio falou assim, tu gosta de desenho, tu gosta de videogame? Por que tu não aprende a programar? Não tinha esse cenário como tem hoje. Era difícil aprender a programar. Era praticamente conteúdo, impossível, praticamente. filho. Não tinha Eu nem depende... internet. Mal a internet tava. Não tinha. Que mal internet, Não rapaz. tinha. 91. Não tinha internet. 90, 91. No Brasil, a internet mesmo chegou em 94. Sim, não tinha nem BBS ainda, eu acho. Não, esquece isso. Não tinha. Aí ele falou que você tinha que aprender a programar Pra eu poder criar um jogo. pra você criar um jogo. Aí o meu plano qual era? Vou aprender a programar pra criar um jogo. Mas fracasso. Por quê? Eu nunca criei um jogo. Mas eu aprendi a programar. Você criou um jogo todo seu, toda a sua cena, todo o teu... Eu entenda, quando eu falo fracasso, eu não estou reclamando. Eu sou um cara que eu gosto de classificar, eu sou um fracasso pra cima, sabe fracasso pra cima? É sucesso o nome disso. Não, tipo, tudo que eu planejei deu errado, mas não deu errado pra baixo, deu errado pra ruim, Foi deu um errado pra bom. sucesso. Tudo que você fez foi É um isso. sucesso. Eu falo Deus. brincando, óbvio, por favor, não me entendam mal, não tô reclamando de nada. Mas é isso, eu fui pra área de tecnologia por causa disso, era bolsista, e aí uma das coisas que eu era exigido durante o bolsa... A contrapartida. A contrapartida era, fica aqui nos laboratórios ajudando as pessoas. Vai lá e tira a dúvida dos alunos. Exato. E aí eu começava a ajudar as pessoas. E como eu disse no episódio anterior, no episódio 0, eu era muito tímido, mas eu era comunicativo. Eu sabia tornar comum. Eu assistia a aula do meu professor, falava, caraca, ele explicou essa parte maneira, vou repetir. Pô, essa parte não foi tão maneira, vou tentar criar um paralelo. Eu vivo fazendo isso na minha vida. Você já tá na minha vida há Sim. muito tempo, você sabe que eu sempre invento assim, eu quero explicar negócio de tecnologia. Ah, porque um pedreiro... Tu fala, cara, que tem é pedreiro... Tudo ele bota o pedreiro no meio. Eu sempre boto uma coisa mais comum do que um programador. Hoje em dia, um programador é mais comum, né? Mas, enfim, eu sempre tive isso, eu sempre fui comunicativo. E os meus professores me botaram para ajudar os colegas. E aí, obviamente, o professor chegava lá, eu tava lá para ajudar, às vezes falava assim, Guanabara, me ajuda aqui, eu preciso ensinar isso aqui para eles, ensina aí. Aí eu ficava lá ensinando para as pessoas. Isso no Santa Mônica. Isso no colégio onde eu estudei. Mas eu não entendi. Você pediu bolsa, saiu pedindo aleatoriamente? Por que você foi pedir bolsa? Cauê, Você já estudava numa escola? Não, daí eu queria ir estudava pra em outra escola, e aí o meu tio falou que essa escola Tinha um laboratório de informática. Exatamente, ali ele Aí você foi onde queria ir meu pra tio lá. estudou. Aham. Esse meu tio, uma curiosidade, tá, ele entendi. estudou na época da Xuxa. Esse teu tio foi teu primeiro mentor, então, Foi, né? Foi a primeira foi. pessoa. O primeiro mentor da minha vida foi meu pai. Sim, sem dúvida, para Que todos nós. Se não fosse ele, eu não Se você estaria tiver aqui. um bom pai, seu pai vai ser o Sim, primeiro mentor para sim. todos nós. Não, meu pai sempre ensinou pra gente assim. Meu pai nunca foi de proibir. Falar assim, não, você não pode ir pra rua tal ali, porque ali tem o negócio errado ali. Sim. Não, ele falou assim, olha, se te chamarem pra ir pra lá, é isso aqui, isso que vai acontecer. É. Você vai se você quiser, tá tranquilo. Deixa sabe? meu pai também foi meu primeiro mentor. Aham. Ele dizia uma coisa assim, ele falava, não,
Eu lembro, na época, que tinha um negócio de jiu-jitsu, eu queria fazer jiu-jitsu. Meu pai falou, não, você gosta de Pit jiu-jitsu, boy, né? Na época de pit boy. é tudo errado, não pode e tal. Daí, mas eu peguei, já era um pouquinho maior, me inscrevi mesmo assim, sem ele saber. Meus pais eram separados. E aí eu ia pro negócio e tal. E depois fiquei adulto, falei pro meu pai, não, porque você me proibiu, mas eu fiz. Você fez, mas você sabia que eu não concordava. É isso. A vida é isso. O pai, o mentor pai é esse. Mas depois chega alguém que vai chegar... Meu mentor profissional foi meu tio. Foi né? meu tio. A gente estava falando aqui nos bastidores até, né? Todo mundo que entra na área de computação, pelo menos na nossa época, né? Tinha aquele primeiro cara que apresentava o computador. Porque hoje não, hoje a criança já está com um celular, mal sabe quem ensinou o computador. Sim. Muitos veem você como um mentor porque você pega no braço de quem está começando a tecnologia, está começando a programar. Sim. E pode se espelhar no teu caminho. No teu caso, foi o teu tio. Foi meu tio. E, na verdade, meu tio também me apresentou o computador e eu ia pra casa dele pra treinar. Ele tinha um MSX. Não, ele tinha um PCXT. PCXT, já era melhor do que o MSX. Pô. Tinha. Assim, MSX depois, eu tive contatos antes de MSX, CP500, TK90X, mas nunca foi aquele negócio assim, tipo, era meio que um brinquedo, tipo, fuça aí que ele faz coisa legal. Sim. Porém, com a visão profissional, foi meu tipo, vamos aqui, vamos aprender Basic. E aí eu fui lá fazendo as coisinhas pra desenhar coisa na tela também, com aquele objetivo. A tartaruguinha, o logo. Isso. Aí ele estudou no Santa Mônica e falou, não, essa vai ser uma escola legal pra você. Mas ele não fez técnico de informática não, ele só sabia que era e que a escola era boa e que o dono tinha bom coração. Ah, a escola tinha técnica informática. Tinha, era Isso a única do bairro. Muito bacana. Quando eu encontro assim, o filho do porteiro, o filho de alguém que tá começando, eu falo, cara, coloca numa escola técnica. Sim. Uma escola técnica. Eu acho que... Eu sempre quis estar numa escola técnica, eu não tive essa oportunidade. Sim. Mas quase todos os júniores que começam na Hostnet vêm da escola técnica. Sim, vários ex-alunos meus. Entendeu? Acho que ele é um caminho legal, porque a escola técnica ela já vai meio que te iniciando para o mercado. Sim. Você tem que ter um estágio para terminar a escola. Então, ó, para você que quer aumentar o teu XP, está começando, está numa escola, olha só. E o Guanabara não é a primeira pessoa que eu vejo nesse sentido de você tá na escola. Começa ali, cara. A brincadeira, o game começa na escola. Tuas amizades, com quem você tá andando. Será que a escola que você tá, ou a escola que o seu filho tá, é a escola que vai dar o XP que ele tá procurando? E eu falo assim, cara, tá na área de TI? Tenta ir pra uma escola técnica, que ela vai te forçar um pouco mais a entrar nessa área. Então, hoje tem várias iniciativas pelo Brasil. Muitas, né? Tem várias escolas técnicas públicas. Eu sou funcionário de uma escola técnica pública aqui no Rio de Janeiro hoje, já há alguns anos, na verdade. E eu sempre recomendo, cara. É jovem, tá começando na carreira, é isso. Faz escola técnica. Acho que aí em São Paulo, no mundo todo, tem FATECs. As FATECs são todo, mais... No Brasil todo tem FATEC, que é muito bom. FATEC é mais para nível de faculdade. Ah, mas nível de São graduação. Paulo não tem... Tem as escolas técnicas, eu não sei o nome. Né? Acho que nas FATECs tem também. É Instituto Federal, não é isso? Os IFES, Então, olha, aí no Brasil tem os institutos federais. Pessoal, a gente fala muito mal do Brasil, todo mundo fala mal porque a gente... Tem coisa ruim e tem coisa boa. Exato, mas isso. Por exemplo, a FATEC de Marechal... A Fundação do Trabalho. É TEOC, né? É TEOC. Você olha lá o Instagram deles, os laboratórios, tudo direitinho, tudo bonitinho. Parece escola particular, cara. Sim, tem seus assim, problemas também. Eu vi no vídeo, mas eu achei que... Não, mas Mas lá, olha só, você tá falando, é onde você dá aula. Cara, e é então, muito... se alguém quiser ter aula contigo hoje, presencial só vai ser em Marechal. É o único lugar que eu dou aula presencial. E também no curso Video Experience, dia 9 boa, garoto. Tá boa do jabá. Não, mas é isso. E eu tenho um orgulho muito grande, porque é o seguinte, eu saí de Marechal... Minha vida deu cambalhotas pra cima e hoje eu voltei exatamente pra Marechal e tô trabalhando com alunos que nasceram na mesma comunidade que eu nasci. Bom, você tá se retribuindo... Eu tô devolvendo, de verdade. Toda vez que eu saio de casa, eu sinto devolvendo um pouquinho daquilo que acreditaram em mim lá em 90, na década de 90. Eu tô devolvendo um pouquinho, isso é muito maneiro. Muito bom. E vamos voltar pra nossa história, então. A gente tava lá no Santa Mônica, você tava ali no ensino médio... arrumou uma bolsa, em troca dessa bolsa, você precisava ser um monitor. Sim. E daquele monitor, alguém olhou e falou, acho que você podia dar aula. Não é isso? Um professor brincando comigo, falava que eu dava pra professor. Eu falei, Guanabara, acho que dá pra professor. Tem piadinha infame. As piadas sem graça. Mas enfim, ele sempre... Outra época também, né? Década de 90 e tudo mais. Aí ele falou, já que eu dou pra professor, eu vou programar pra viver. E sem brincadeira, eles falaram assim, caraca, o Guanabara pode dar aula. E o meu professor Valdir, que era o coordenador, né? O bambambam do negócio. Quando eu saí da escola, o professor Valdir me fez um convite. Eu saí da escola e fui trabalhar exatamente com meu tio. Porque meu tio,
É doente mental aquele cara. Ele é físico nuclear. Ele é cabeçudão, cara. Ele é Sim. muito bom, muito bom. Uhum. E ele é físico nuclear, mas tem conhecimento de programação, tem esses conhecimentos todos que todo bom profissional hoje tem. Barrinha de XP, aquele negócio que a gente já falou. Eu fui trabalhar com meu tio. Eu fui trabalhar num laboratório de ciências radiológicas na Universidade Estadual. E eu fazia sistema para aparelho de raio-x. Então era controlar aparelho de raio-x e tal. E aí eu falei assim, cara, a minha primeira experiência como programador. Falei, putz, eu vou viver disso o resto da vida, filho. Você programador. Vou ser programador, assim, do primeiro até o último dia da minha vida. Desse momento até o último da minha vida, programador. E eu gostei muito disso, sabe? Me abriu a mente de não ser só um criador de jogos. Eu falei, putz, que maneiro, eu tô trabalhando com a parada de saúde e tal. E aí eu trabalhava durante o dia como programador. E aí o meu professor Valdir me fez um convite. Você não quer dar aula de noite? Basicamente, você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui quando você era estagiário. Aí você já tinha concluído? Já tinha concluído. Já estava trabalhando com meu tio. E estava fazendo faculdade ao mesmo tempo? Já tinha entrado na faculdade já. Faculdade de quê? Ciência da computação. Aonde? Nessa época eu fazia... Não, foi na Castelo Branco, eu já estava na Castelo Branco. Eu fiz numa faculdade particular do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a dar aula. Minto, eu estava entrando na faculdade nessa época. E eu já comecei a dar aula. Porque, na verdade, ele falou assim, você consegue me ajudar? Você vai fazer essa monitoria. Depois eu descobri que eu ia ficar em sala de aula sozinho mesmo. Tipo, vai lá e se vira. Eu tinha 16 anos, filho. Sim. E aí eu ia dar aula pra galera também de 14, 15, 16, galera da minha idade. Só que no primeiro dia de aula ele falou assim, putz, não vai pra unidade A, não, vai pra unidade B. Eu ia pra Campo Grande, eu ia pra Cascadura e eu fui pra Taquara. E de noite era supletivo lá. Eu dei aula, meu aluno mais jovem tinha 30 anos, sabe? Eu era um cara de 16 anos dando aula pro cara de 30. E eu dava aula de Visual Basic, eu dava aula de linguagem de programação mesmo. Mas às vezes é até mais interessante dar aula para alguém que já é maduro, não é? Do que às vezes um jovem... Imagina, você jovem encontrando um monte de jovens. Meio que rola aquela... Eu lembro que eu tinha um professor de física que ele tinha mais ou menos a idade da gente. A turma não respeitava ele, não. Não sei como era com você. Cara, minha turma é muito louco. A minha turma não me respeitava pelo que eu... Visualmente, eu era um moleque muito jovem. Mas eu chegava e falava assim, galera, eu não dava aula, não subia no tablado. No púlpito? Não subia no púlpito pra... Olha, eu sou o professor. Sim. Não, eu sentava no meio e falava, galera, olha só, isso aqui, ó. Papapá. E no laboratório fica mais fácil. Então eu dava aula lá no meio deles. Eu era meio que um deles, mas sem ser um deles. Eu era mais jovem que eles. Sim. E aí os moleques ficavam assim, caraca, mano, esse menino... Esse moleque é bom, sabe? E eu gostava disso. Eu falei, gente, eu tô ajudando vocês aqui, que vocês vão trabalhar... De manhã eu tava lá na UERJ programando. Eu falei, caraca, programador na UERJ. E, na verdade, não era concursado, não. Eu era, tipo, um contratado. Tava num projeto. Tava envolvido nesse projeto do Laboratório de Ciências Radiológicas. Então, eles me respeitavam por onde eu tinha chegado com 16 anos. Falei assim, putz, esse moleque vai me ajudar a chegar lá também, sabe? Então, eles gostavam muito de mim. Eu era meio que o mascote deles. Legal. Não era eu que tomava conta deles. Eles tomavam conta de mim, sabe? Tanto que no primeiro dia de aula, eu tava de mochila nas costas, eu tirei a mochila, botei na mesa do professor, falei assim, e aí, galera, a gente vai começar a aula de... Aí um gritou lá de trás, cala a boca, filho, tu não é professor não, tu é aluno, senta aí, cala a boca, para de falar besteira. Tem uma cena do filme Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio, em que ele entra na sala de aula, tu nunca viu esse filme. Não, já vi, mas eu sou péssimo pra lembrar. Mas o Paulinho já ouviu essa cena? Já viu esse vídeo? Nunca vi, não. Eu nunca vi esse filme, não. Então, recomendação de vídeo. Prenda-me se for capaz, pra você, Paulinho. Desculpa, Paulinho, desculpa. Me perdoe. E no vídeo, ele é mais ou menos, ele retrata, ele é um aluno, que ele chega dentro da sala e ele vê uma zoeira. Daí ele vê a oportunidade, vou chegar lá no palco e vou sair dando aula como se fosse professor, entendeu? E daí ele começa a dar aula e ele vai dando aula durante um tempo e depois chama o pai dele na faculdade, não sei se era escola, para dizer, seu filho tá dando aula já, tem 3 meses aqui. Meu Deus do céu. Não, eu era contratado. Você era... Na verdade, nessa época, isso era 1994. 94 para 95. Eu não poderia nem ter carteira assinada, porque eu tinha 16 anos, sabe? Eu também fiquei nessa condição durante o tempo. Então, mas aí o que fazia? O professor Valdir era meio que o professor da turma, eu dava aula e ele me repassava o dinheiro. Era um monitor na camaradagem. Sim, isso. Mas foi a minha melhor experiência, porque eu comecei a entender que ser professor
tava dentro de você, né? Eu aprendi uma parada, Cauê, que eu aprendi na minha vida de professor. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi como sendo professor. Por exemplo, se eu pego aqui uma cesta de laranja e eu falo assim, pô, vou dividir essas laranjas contigo. Eu tenho 10 laranjas aqui. Se eu divido contigo, você fica com quanto? 6 laranjas, eu vou ficar com 3. Não, são 10, são 10. São 10, eu vou ficar com 5. Você vai ficar com 5, eu vou ficar com 5. Certo. Se eu pego 20 laranjas e divido contigo, eu vou ficar com 10, você vai ficar com 10. Sim. Educação, eu tenho as minhas hard skills, eu tenho meu conhecimento. É um bem intangível que você consegue multiplicar, né? Se eu divido contigo, eu continuo com tudo e você pode ficar com tudo também. Uhum. Então, assim, dividir a educação é somar, Sim. sabe? Então, quando eu aprendi isso, que dando aula eu aprendi até outras formas de ensinar, por exemplo, se eu ia dar uma aula de um conceito simples, a 10ª aula ia ser melhor do que a 9ª, a 9ª foi melhor que a 8ª, a 8ª foi melhor que a 7ª. Isso é muito legal, sabe? Eu aprendi essa parada com 16 anos. Então, pra mim, isso como profissional, isso foi maravilhoso. Quem com 16 anos está tentando aprender essa parada, sabe? Eu acho que o bom profissional, com XP alto, Uhum. normalmente ele começa a carreira cedo. Não estou dizendo que é uma obrigação. E eu hoje até tenho minhas reticências de, tipo... Antigamente eu era um incentivador de, tipo, 14 anos, começa a trabalhar, começa a desenvolver alguma coisa. Hoje eu já... Não, tem um momento certo. Cada um tem seu momento, Cada um tem né? seu momento e tem um amadurecimento. Talvez você amadurecer uma pessoa muito cedo, talvez não seja boa. Uhum. Porque todos nós temos nossa criança interior. E essa criança interior, ela precisa ser... Sim. E quem assume responsabilidade desde muito cedo, isso a gente vê muito hoje, está acontecendo muito burnout, com gente que Sim. começou a trabalhar muito cedo, os próprios youtubers, né? Sim. Começa a trabalhar muito cedo, aquilo vira um negócio desde cedo e com 40 e pouco está soltando pino, entendeu? Tipo, não foi o teu caso, que eu sei que eu te conheço, você é uma pessoa muito moderada e você sempre teve um propósito meio de, não, tô fazendo enquanto tu tiver... Na verdade, eu fiz tudo isso, não é porque eu era... Você foi curtindo. Mas foi necessidade também, filho. Necessidade. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto passou muito... necessidade? Sim, minha família passou necessidade. Eu costumo brincar, não é brincar, eu tinha uma frase, eu sempre falei assim, porque eu tive uma infância muito pobre, muito pobre, muito pobre. E a gente fala assim, tipo, caraca, pobre de dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, na minha família não faltou nada, só dinheiro. Isso é muito bacana. Eu sabe? Só faltou dinheiro, porque todo o resto tinha. Eu tenho pais, até hoje, são casados, até hoje um cuida do outro, todo mundo se cuida, minha família se cuida. Essa semana eu fiquei doente. De 10 em 10 minutos, algum familiar meu entrava em contato. Eu tenho um irmão, não sei qual momento você está assistindo, nós estamos gravando esse podcast numa época em Israel está num momento muito difícil. Meu irmão mora em Israel. Nós estamos unidos para conversar com meu irmão todo dia e ver como é que tá tudo lá e dar a força que é necessária. Então, assim, minha família sempre teve isso. Só faltou dinheiro, sabe? E tem uma outra frase que eu gosto muito, foi que inventei isso não, vocês vão ver, alguém falou isso aí. Bota nos comentários, alguém falou, chegou a mim sem dono. Ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Sabe? Eu conheço muita gente, eu trabalhei muito tempo em escola de gringo, em escola de rico, aqui no bairro que a gente tá gravando hoje. Eu trabalhei muito, muito. Eu dei aula pra filha de jogador de futebol, eu dei aula pra filha de ator, já dei aula pro elenco todo de TV, um monte de novela juvenil. Tô sabendo aí que... Dei aula pra um monte. E eu começava a perceber que eles são de... A família hoje, muito rica, não tô dizendo todas, é muito desconectada Acho que depende de família muito. mesmo. Eu acho que é o seguinte, eu vi muito, uma coisa que eu acho bacana de você ter falado, assim, de que às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. E Sim. você tá falando, você tá valorizando... Cara, a gente não tinha dinheiro, mas... Pô, meu pai tava com a minha mãe, a batalha era nossa, a gente tava junto. Se você tem teu pai e tua mãe em vida, com saúde, Sim. os dois bem... Porque Sim. às vezes tem problemas na família de doença, alcoolismo, drogas, que já desestrutura Nunca jovem tive. ali desde o começo. Nunca tive. Pô, teu pai é uma pessoa sensacional. Só pra sua ter uma mãe é ideia, gente boa pra meu caralho. pai fumava. Depois que ele começou a estudar, ele viu como é o pulmão de uma pessoa que fuma, chegou uma hora que ele falou assim, chega. Conseguiu parar de fumar. Ele e minha mãe pararam de fumar Sim, cigarro, derby. tabaco mesmo. Marlboro. Não, era Camel na época. Camel é chique, pô. Camel é chique? Camel é Antigamente chique, não, antigamente não. Meu avô trabalhava na fábrica da Camel. Ele conseguiu... Meu falecido avô, Então, assim,
Desculpa, eu te cortei, Claro, mas que isso. minha família é isso mesmo. O canal é seu. Não faltou nada da minha família. Só faltou uma coisinha importantíssima também, que é dinheiro. E aí eu tive que correr atrás desde cedo. Então, eu não tive essa caminhada toda porque, não, ele teve a consciência. E tá tudo bem, cara. A gente conhece galera rica que trabalha, que tem uma família várias ideias maneiras. Estruturadamente grande de dinheiro, mas que tá correndo aí, tá batalhando. Ok, tá? Isso não desmerece ninguém. Mas, na verdade, o meu foi a única opção, filho. Com 13 anos eu lembro, falei, cara, eu não vou conseguir morar aqui pro resto da vida. Eu não quero morar aqui pro resto da vida. O que vai me tirar daqui? Estudo. Onde você morava, que você não queria? Marechal Hermes, Marechal. numa comunidade chamada Muquiço. Ah, sim. Pode pesquisar aí. Fica entre Marechal e Guadalupe. Um espacinho ali. Tem várias, né? Entre Marechal e Guadalupe tem várias comunidades, mas Muquiço foi de onde eu vim. E eu falava, cara, a única coisa que vai me tirar daqui é estudo. E foi o que me tirou, sabe? Então, é muito louco isso. Eu falo dos fracassos, não é fracasso, Sim. mas... A gente nem começou ainda nas histórias de fracasso. É isso. Então, foi pra isso que eu fui estudar. E trabalhei muito desde muito cedo por conta dessa necessidade. Não foi uma coisa que surgiu de, eu tô com a vida ganha e eu acho que eu consigo investir meu tempo. Não. Eu preciso de dinheiro. Sim. Tanto que falou muito mais alto a coisa do profissional de professor. Quando eu decidi ser só professor, abandonar a programação profissional, vamos dizer assim, não foi porque eu comecei a amar dar aula. No início não foi. Foi porque, assim, como eu te falei, eu dava aula de noite, 2 dias de noite. E todos os dias eu trabalhava de manhã e de tarde programando. Como eu fui evoluindo, o meu coordenador falou assim, cara, agora você tem todas as noites. Aí tu trabalhava Lotado. de dia e... Eu trabalhava de dia, o dia inteiro. Um pouquinho à tarde. De tarde, no trem, eu ia preparando minha aula e dava aula. E você estudava quando? Estudava no trem. No trem. Eu estudava quando eu voltava em casa antes de dormir, às vezes não dormia. É isso. E aí o que acontece? Quando chegou esse momento que eu consegui todas as noites, o meu salário igualou. Você ganhava 2 salários. Como programador eu ganhava X, não me lembro quando, e nem era real. Sim, não importa. Mas vamos supor, eu ganhava 700 como programador e comecei a ganhar 700 como professor. Só que eu trabalhava como programador 2 turnos e como professor um só. Aí eu conversei com o meu coordenador. Vem cá, eu não consigo trabalhar os 3 turnos, não? E Mas dá aula aí. comecei a Aí você largou o programa, deixou de ser programador. Aí eu pedi pra sair do projeto que eu tava. Também era temporário, né? Não Fiquei um tempo fazendo os 2. Isso era início de carreira, né? Sim, sim. Então você consegue pular de um lugar pro outro muito fácil. E aí eu comecei a estabelecer minha carreira como professor mesmo, tá? E aí vem mais uma experience, que eu já até falei isso com você, já comentei com Joana, que é a nossa professora de inglês. Eu cometi um grande erro na minha vida. Eu botei todas as minhas laranjas na mesma cesta. Eu só trabalhei em um lugar. Você arrumou um emprego e botou tua agenda, tudo Santa Mônica. Exatamente. Eu coloquei minha vertical o dia inteiro. Postou todas as fichas num negócio só. Não diversificou os seus investimentos. Não diversifiquei. E aí Por quê? O que aconteceu? Porque eu falei assim, esses caras é meu berço, né? Foi de onde eu vim. O que aconteceu de ruim? De ruim? Troca de coordenação, entra um, sai outro, começa com inveja. O que esse menino de 16, 17 anos tá ganhando mais do que eu? Sim. Porque eu ganhava na época quase a mesma coisa com o coordenador, sabe? Ganhava honestamente mesmo. Isso é uma coisa bacana pra gente falar um pouco assim. As pessoas esperam do mercado de trabalho, eu vejo isso, ou esperam da empresa onde elas trabalham, que a justiça venha do local de trabalho, do coordenador. E isso não é verdade. O teu senso de justiça ele tem que estar dentro de você. O que é justo para mim? Porque você vai encontrar ao longo da jornada, você que está... Gente fazendo errado. Vai encontrar gente fazendo errado. E você vai encontrar explicações equivocadas. Uma empresa, às vezes, ela manda uma pessoa embora porque alguém teve uma visão que não é correta. O Guanabara falou no outro podcast de uma situação que a gente vai contar, que eu fiz uma entrevista de uma pessoa que eu falei, olha, eu acho que ele não serve pra gente. E eu batalhei. Depois ele falou, não é bem isso. Então, tipo assim... Se eu não tivesse reescutado o Guanabara, talvez eu não tivesse trazido essa pessoa para dentro da equipe. Tá até hoje na equipe. Então, tipo assim, acho que... Se você não viu isso, episódio anterior do Hostcast, do Podcast Experience, episódio 0. Vai lá. Então, acho que a gente tem que fazer o que é melhor
pro todo, mas Sim. principalmente, se você vai trabalhar, pense em você. Uhum. Eu tô aqui porque eu aprendo pra caramba, eu tô aqui porque as pessoas me ajudam, eu tô aqui porque vai complementar meu XP. Meu Sim. XP vai aumentar aqui, e eu não sei se eu vou estar aqui há 2 anos ou 3 anos. A gente fez um exercício aqui. Onde você vai estar 10 anos? Cara, 10 anos eu quero estar trabalhando, me divertindo, rodeado de pessoas que eu gosto. Em qual projeto? Não sei. Faço ideia. Não faço ideia, né? E aí você está me montando, você apostou todas as fichas em uma única escola, você cresceu ali dentro, você se sentiu numa posição de segurança, estou imaginando, tô dando aula direto. Eu era muito Né? querido pelo dono. Quem era o Muito dono? querido, professor Albano, tá Professor vivo até Albano. hoje. Obrigado por tudo que o Dono senhor do fez Santa por Mônica. mim. Ele ainda é Exatamente. dono do Santa Ainda Mônica? ainda é. E Legal. tá bem senhorzinho, ele já não gerencia mais nada, Sim. mas sou eternamente grato a ele. Aí chegou um coordenador novo e falou, tipo... Esse menino aí não pode estar com isso tudo, muito não. novo, não dá. E eu não faltava, cara. Eu não faltava, eu não fazia. Era tudo perfeito, sabe? Deu na cabeça dentro dele do possível. Perfeito não. Era o melhor que eu podia entregar, sabe? E ele falou assim: não pode ser isso tudo, não. Onde dá uma diminuída nesse salário desse menino aí? Imagina onde tá esse cara que era coordenador Não do sei. Santa Mônica. Eu tô olhando pro ouvinte. Imagina esse cara que era coordenador do Santa Mônica, olhou pro professor Gustavo Guanabara e falou, vou diminuir a carga horária dele. Diminuiu pra E cacete. você filho. ficou Eu comecei a ganhar chateado. 1/3, filho. Vamos ter... Chateado não, fiquei desesperado. Desesperado. Porque às vezes, por exemplo, um jovem na época eu tinha 19 Você começa a ajudar anos. em casa, né? Você começa a ajudar. A minha renda fazia diferente A minha diferença renda na no minha começo casa. também ia toda pra minha casa. É isso. Eu ajudava a pagar as contas no começo. É isso. Imagino que é isso. Chegou no dia pro Família outro e falou pobre assim: é essa. agora é 1/3. Família pobre, né? Não sou falando de pobre, tô falando de assim. Sim, eu sim. aperto, você falou. Eu Sim. tinha tudo, meu irmão ajudava, todo mundo contribuía. Eu não gosto muito da palavra pobre, não, mas é isso mesmo que a gente era. É isso. É isso. É porque pobre só Pobre de dá dinheiro. uma relação de dinheiro. Mas não mas é a só gente não era isso. pobre de espírito, não era pobre de Exato, família, não era exato. pobre de educação, sempre fomos muito bem educados. É isso. Então, assim, foi uma das primeiras coisas profissionais que eu aprendi foi trabalhar. A primeira coisa profissional que eu aprendi foi me comunicar, Sim. tornar comum, como eu falei no episódio anterior. A segunda coisa foi trabalhar em equipe, que não era fácil como programador, né? Eu precisava de experiência de outras pessoas. Inclusive, nesse meu estágio foi quando eu descobri a linguagem PHP. Eu descobri dentro desse estágio, lá em 94, no surgimento do PHP. Sabe lá Deus como chegou a mim. E a terceira coisa foi isso. Não bote todas as laranjas no mesmo cesto, porque você pode perder tudo. E eu perdi 2/3 do meu salário nessa brincadeira. Aí o que você foi fazer? Comecei a bater em outras escolas. Porque eu já conhecia outros professores, todo mundo sabia da qualidade do meu trabalho, e começou a me levar pingadinho para um lado, pingadinho para o outro. Só que pingadinho, você tem deslocamento, você tem cansaço maior, você tem desgaste maior, mas você vai garantindo uma mordidinha em cada lugar, entendeu? Então isso é muito bizarro. E numa dessas mordidinhas surgiu uma grande alavanca da minha vida, que eu acho que essa eu nunca contei em nenhum podcast. Opa! Que foi o seguinte: eu trabalhava nesse laboratório de ciências radiológicas, já não estava mais lá programando, mas o nosso chefe principal, o Carlos Alberto, ele era um físico nuclear conhecidão, e ele trabalhava numa empresa que fazia operação de tumor cerebral utilizando equipamento ultramoderno. E esse equipamento ultramoderno estava ligado num Macintosh. Aí ele falou pra mim, vem cá, me ligou, falou assim, cara, tu conhece Macintosh? Ele falava Macintosh. Conhece Macintosh? Eu falei, não, mas é tipo, computador, é computador. Ele, tu sabe usar essa parada? Eu falei, cara, eu acho que dá pra aprender. Fui lá, usei mouse, tudo bonitinho, igual o Windows, na época, o Windows 3, né? E eu comecei a mexer a parada e funcionou normal, sabe? E eu comecei a trabalhar nessa parada. De vez em quando eu ia pra lá quando tinha um paciente e eu usava o computador. Nesse computador eu digitava alguns parâmetros que operava o tumor dessa pessoa. E eu fiz isso várias vezes. Eles me ligavam, falavam... E era assim, tipo, R$200 um dia de trabalho. Não era real, na verdade. Mas era R$200 um dia de trabalho. Eu falei, putz, maneiro. E aí eu garantia um dinheirinho extra de vez em quando pulando pra lá, nos buracos das minhas aulas, né? Que... Tipo, tava cheio de buraco nesse momento que eu tinha perdido. Emburacado. Tava todo emburacado o meu horário. E minhas finanças também. E aí, numa dessas operações, eles falaram assim, o paciente quer conversar com a equipe médica. Entrou e foi falar com a equipe médica. Entrou um senhorzinho, entrou e foi lá falar com a equipe médica. Do nada vem esse senhorzinho andando pra cima de mim e fala assim, e esse menino aqui?
Aí o meu chefe na época, né, falou assim, ele que digita todos os dados, todos os parâmetros que aquele equipamento que você ouviu lá vai dar, e é esses parâmetros que ele coloca aqui que vão acabar com o seu tumor. Porque a máquina vai operar baseado nesses parâmetros. A máquina calcula tudo, não é esse menino que calcula. Aí ele falou, então quer dizer que se ele errar isso aqui, eu morro? Aí a minha resposta... Morre. Minha resposta foi assim, morre, mas o senhor não vai morrer, porque eu vou fazer certinho. E aí, beleza. Ele gostou até da resposta e tal. E alguns meses depois ele voltou lá e falou assim, cadê aquele menino? Ele perguntou o que eu fazia, eu falava, eu dou aula de programação, eu mexo com computador. Você já dava aula de programação Já dava mesmo? aula de programação. Eu comecei dando aula de porque programação. Aula de programação em escola era uma coisa muito avançada, Curso técnico. Né? No curso técnico. No curso técnico. Era necessidade, Sim, sabe? Legal. E eu falava, dou aula de programação e tal, não sei o quê. Aí esse cara, quando ele voltou, ele falou assim, você falou que é professor de programação, né? Professor. Eu falei, então, tem uma empresa, tem uma faculdade, um colégio e uma faculdade que me homenageiam e lá eles têm um curso técnico. Vai lá, procura o fulano, o ciclano ou beltrano e você tem emprego pro resto da vida. Ele ficou grato porque teve... Qual era a escola? Esse cara era o nosso ex-ministro do Brasil, ministro da Economia, que era o Mário Henrique Simonsen. E aí ele o Mário... era ex-ministro da Economia do Brasil. E esse cara tava operando lá, porque era um hotel era um hospital de gente rica mesmo. Era Hospital Samaritano ali em Botafogo. Sim, sim. Eu trabalhava do lado do Hospital Samaritano numa radioterapia que trabalhava lá. E aí eu conheci o Mário Henrique Simonsen, eu não sabia que ele era ministro da Economia, foi ministro da Economia do Brasil. Foi ministro da Economia? Foi um ministro, acho que é Economia. E eu fui nesse colégio e falei assim, já avisei que você vai chegar lá. Quando eu cheguei lá, todo mundo, você que... o professor Mário Henrique falou de você e tal, vamos trabalhar junto e tal. E trabalhei por muitos e muitos e muitos e muitos anos lá. Inclusive, foi lá que eu dei aula para um monte de aluno que trabalhou com a gente. Inclusive o Alfredo, que tá aqui no canal, grava com a gente de segurança, de hardware, de rede, foi meu aluno lá nessa instituição. É muito doido. Eu visitei vocês lá alguma vez. Foi lá que uma das vezes que eu encontrei você. Foi lá que eu te conheci? Você me conheceu na Faetec. Na Faetec. E logo em seguida, na semana Depois seguinte, você me chamou pra ir lá. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É muito louco esse negócio. Aí você foi pra Simmons. Aí eu fui pra Simonsen, e na Simonsen eu comecei a aprender uma outra coisa na minha experiência também. Por exemplo, tinha umas certas matérias que todo mundo gostava de dar aula. E aí nas reuniões tinha meio que briga. Não, me dá essa matéria, eu quero essa, eu quero essa. O que eu comecei a fazer? Ficar de olho nas que ninguém queria. Falei, quais que ninguém quer? Aqui ninguém quer essa, ninguém quer essa, ninguém quer essa. Comecei a me especializar nas matérias que ninguém quer. Por quê? Foi contra a manada. Eu fui o único. Então quando tinha assim, professor para dar estrutura de dados. Putz, só tem o Guarabara. Bota ele. Aí você foi se tornando essencial. Não digo essencial, mas eu me tornei a comodidade deles. Não vamos procurar outro professor, não, já tem ele, deixa ele aí, sabe? Eu acho que uma dica que a gente pode tirar disso aí, que eu também sempre falo para as pessoas, é o seguinte, você tem que tentar achar alguma coisa em que você seja... Diferencial. Meio que insubstituível. Tipo assim, qual é o caminho para você se destacar em uma empresa? Fala, cara, faça alguma coisa, porque normalmente quando você começa a trabalhar, o que as pessoas esperam? Esperando que você cumpra, pega esse copo e traz até aqui. Tem pessoas que são muito boas em pegar esse copo e trazer até aqui e vão ficar fazendo isso pro resto da vida. Mas tem outras pessoas que elas vão olhar e falar, olha, mas se esse copo ele pudesse estar em outro lugar, talvez a gente ia economizar alguma coisa, talvez o cliente ia ficar mais satisfeito porque o copo... E daí, essa pessoa ela é uma pessoa que vai se tornando insubstituível. Na Rochinet, tem pessoas que elas... Às vezes acontece de um colaborador ficou muito tempo em uma só posição. Daí ele vem uma outra pessoa de fora e ultrapassa aquela pessoa. Sim. O que aconteceu? Estagnou, né? E aí pode parecer assim, por isso que eu falo que a gente, às vezes, o profissional às vezes espera a justiça da empresa. A justiça da empresa, às vezes, é uma justiça que você não está vendo. Então, eu não estou dizendo que não tem injustiça, pode até ter injustiça, mas aqui eu estou querendo dizer o seguinte, para você que está trabalhando, você tem que tentar achar alguma coisa assim... O que eu vou fazer um pouco diferente do que está todo mundo fazendo? O que eu vou aprender que vai me colocar nessa empresa aqui em evidência? Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar hoje na Rochinet, cara, eu ia querer aprender o WordPress
de cabo Sim. a rabo. Eu queria aprender o Mautic de cabo a rabo. Eu ia querer ser o cara que sabe dar suporte nessas ferramentas. Uhum. Porque eu percebo que a empresa gosta dessas ferramentas. Então, se alguém falasse, estuda isso, eu ia tentar estudar isso, mas ia tentar um pouco além, que é o que você está fazendo. Sim. Quando você me diz que, olha, eu estava na Simmons e eu fui procurar as cadeiras que ninguém quer, normalmente o que ninguém quer é o que foi o chato. Normalmente é isso, não é isso? É. Se você resolveu o chato ou o que ninguém quer, você vai ficar, em algum momento, você vai se tornar Mas insubstituível. lembra que eu era bom em mastigar as coisas Sim, difíceis. isso foi um talento que você foi desenvolvendo, Sim. o teu XP foi desenvolvendo. Então, a matéria é muito difícil de dar, então ninguém quer dar. Uhum. Aí você foi lá, mastigou a matéria. Isso aí, eu me Por isso que eu tô especializei falando, nisso. Acho que é muito importante para quem está desenvolvendo uma carreira buscar onde que eu vou me encaixar. Tem uma pessoa que eu sigo, que chama o Baster, Uhum. e ele fala muito, sai da manada. Sim. Tá todo mundo para aquele caminho. Você vai fazer igual todo mundo. É. Todo mundo está indo por um motivo. É provável que aquele motivo seja um motivo real. Uhum. Mas se você conseguir, como você falou, eu fui pro outro lado aqui. Eu fui porque pra mim foi tranquilo perceber que eu comecei a ganhar todas as turmas. Porque ninguém brigava comigo. Porque ninguém queria aquela matéria. Então, manda pra ele. E eu aprendi muito com isso. Em relação à tua frase aí de se tornar insubstituível, eu sempre falo isso para meus alunos. Ninguém é insubstituível. Não, eu não tô falando que é insubstituível, mas eu tô dizendo assim, tem pessoas que adquirem uma XP dentro de uma empresa Uhum. que é um profissional que você não consegue mandar ele embora. Olha que eu já consegui Não tô ser dizendo que mandado você embora, não hein? consegue. Você consegue. Mas é o seguinte, são pessoas que, assim, se ele tiver tudo certo, você não vai querer mandar ele de jeito nenhum. E se essa pessoa chegar e dizer pra você ainda, olha, eu vou sair da empresa porque eu tive uma oportunidade, você fala, caraca, esse vai dar Vão trabalho. tentar te Vou dizer o segurar. seguinte, você tem 2 editores sêniores, Uhum. é o Michel e o Yuri, Igor. e o Igor. Se os dois chegarem pra você, ou se um chegar pra falar, vou trabalhar no Estúdio Flow, Uhum. a gente não vai conseguir segurar. Não. Vai fazer falta pra caraca, Vai, não vai? pra caramba. A gente vai ficar um tempão meio que, caraca. Sim. Então é isso que eu tô falando. É substituível, é verdade. E eu vou te Que falar. não seja tão fácil. É porque tá a bom? gente, De você tá substituir. falando meio que Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso sem soar arrogante? Mas você tá falando isso lá do alto da empresa. Mas você consegue trazer pessoas boas pra gerenciar a sua empresa. Eu já trabalhei em empresas que o cara que tá aqui em cima não sabe que quem tá aqui embaixo gerenciando Ele é insubstituível. Não, esse cara que tá gerenciando aqui, ele não sabe escolher o cara lá de baixo. Acontece. Eu já fui Bastante. mandado embora de escola, eu já fui, tipo, dispensado de escola, eu fazendo o meu melhor, e o cara tirou pra botar um primo dele, um sobrinho É dele. uma injustiça. Eu fui insubstituível? Não, eu fui totalmente descartável. Sim. Ah, mas aí você não ia dar uma boa aula, o aluno dele ia perder. Ele tava pouco se lixando com isso. Primeiro porque a renda da escola não depende dele, Verdade. Uhum. entendeu? Quem tá no meio, a galera da gestão lá em cima não tá nem sabendo o que tá acontecendo lá embaixo, entendeu? Então eu sempre falo pros meus alunos, foi uma lição que, talvez por conta dessa mágoa que eu tive de ser tirado Não, sem por conta dúvida. disso, Uhum. mas eu já vi muita gente incompetente entrando no lugar de pessoas que seriam, entre aspas, insubstituíveis, só porque é um amigo, só porque é... Pode acontecer. Isso pode acontecer, Não, tá? eu não tô falando da injustiça. A injustiça Sim. sempre ocorre. Sempre ocorre, é ótimo, né? Mas não deveria, mas ela ocorre, é isso natural, aí. é normal É isso aí. ter injustiça. O mundo não é, É isso justo, aí, né? O é isso mundo aí. é injusto, É isso aí, né? é Por isso aí. princípio. E eu concordo com você que todo mundo é substituível. Sim. Tá? Eu também concordo, mas é o seguinte, você buscar Sim. ser insubstituível, mesmo sabendo que você nunca será. Cauê, isso me deu muita Entendeu? experiência pra começar a dar aula em faculdade. Porque na faculdade também ninguém quer dar aula disso, só que é ninguém mesmo, não tem professor pra isso. Uhum. E eu comecei a dar aula nessas matérias. Então, e uma dessas matérias que ninguém queria chamava tópicos especiais. Sabe o que era essa matéria? O professor decidiria que matéria daria. Mas tinha que ser uma matéria muito legal. Porque o coordenador era muito bom. E aí, o que eu comecei a dar aula? PHP. Quando ninguém dava aula de PHP. Isso em 1996. Por quê? Foi a linguagem que eu aprendi lá no laboratório e que... Caraca, você deu muita sorte também de ter começado com PHP, uma linguagem muito Sim. boa para começar, né? Maneiríssima. Com a web explodindo. A web começando a crescer. E aí virou uma parada assim, tipo... Todo mundo queria a aula de PHP, sabe? Até unidades que não tinham aula Eu de acho PHP. que antes do PHP, o ASP ainda deu uma propaganda. Sim, eu trabalhei com ASP o um ASP, tempo. e depois o PHP tomou todo o espaço Sim. e foi comendo Sim. o espaço da aplicação web, até Sim. vir o mundo de hoje, que já é outra coisa, mas o PHP ainda é muito forte. E aí começa a minha história como produtor de conteúdo.
Por quê? Eu dava aula de PHP. Sim. O aluno perdia uma aula de PHP. Onde ele buscava? Não tinha, filho. Era só um manual em inglês. Não tinha cursoemvídeo.com. Não tinha livro de PHP. Livro de PHP é tudo em inglês. Sim. Lá no início da vida do PHP. E aí o que eu comecei a ter problema? O aluno não podia faltar a minha aula. Senão ele gerava problema pra mim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, vou pegar aqui vou tentar gravar as minhas aulas de alguma maneira. Mas não tinha câmera, não tinha nada. Então eu peguei um programa chamado Captivate, da Adobe, nem existe mais, eu acho, que ele registrava fotos de uma tela e eu conseguia botar setinhas, ó, clica aqui, faz isso, clica, e fazia tipo uma animaçãozinha. Um tutorial. E eu criei um tutorial de PHP para os meus alunos, só para os meus alunos. E aí eu pegava esses vídeos que eu gerava... As primeiras versões do curso em vídeo. Sim. Eu comecei lá em 1997, eu comecei a gravar um vídeo, eu não tinha voz, não tinha nada, era uma tela e uma seta, ó, esse comando serve para isso, esse comando serve para isso. Que aí quando o aluno perdia a aula, eu falava assim, ó, assiste esse vídeo aqui. E eu dava um CD para eles, um CDzinho com as aulas. Queimava um CD, você? Queimava um CD, tinha um gravador de CDR, sei lá como é que se chamava o negócio, eu gravava e entregava para eles. Perdeu a aula da semana passada? Vai lá e assiste o vídeo 5. Eram 14 vídeos só. Era coisa simples. E aí eu comecei a galera começou a gostar desses vídeos e eu comecei a disponibilizar esses CDs na biblioteca. Porque o lugar onde eu trabalhava, ele era colégio e também faculdade. E a galera da faculdade também começou a ver esses vídeos. Mas não tinha minha voz, não tinha nada. Tinha lá, criado pelo professor Gustavo Guanabara e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a botar esses CDs na biblioteca. E começou a sumir os CDs, tipo, não sumir de roubar. Sim, a galera pegava emprestado e não devolvia. Devolvia toda arranhada e não lia mais. Parte. Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer essa parada? Eu falei, pô, PHP. Eu tenho a ferramenta na minha mão. Eu vou pegar uma empresa de hospedagem e vou colocar minhas aulas no ar para o cara baixar. Sim. E aí eu contratei uma empresa americana que me cobrava, eu acho que ela me cobrou $7 por ano. Eu paguei $7 e botei meus vídeos lá. E aí eu falava, ó, aí eu tinha que comprar um domínio. Aí o meu domínio era ser meu nome, que os meus alunos me chamavam de Guanabara, sempre me chamaram de Guanabara. Aí eu falei assim, vai ser guanabara.com. Não tinha guanabara.com. Guanabara.com.br. Não tinha guanabara.com.br. E o .com.br era caríssimo pra mim na época. Aí eu falei, vou comprar um domínio baratinho. Aí tinha lá guanabara.info. Porra, info de informática. Tudo a ver. Guanabara.info. Comprei o domínio. E aí o aluno podia baixar assim, acessava www.guanabara.info e tinha uma página escrita assim, baixa aula 1, baixa aula 2, baixa aula 3. Tem até hoje essa página. Eu Só tenho que um não é print sua dela. mais. Eu tenho um print dela. Se você for naquele... Não, tô falando que alguém ficou com esse domínio e botou lá, né? Tem alguma coisa. Esse domínio eu não renovei, eu perdi. Mas era isso, era guanabara.info e o aluno acessava lá. Passado alguns meses, meu site não funcionava mais. Uau, nossa. Aí eu fui verificar meu e-mail, tinha um aviso dessa empresa de hospedagem americana. Não lembro qual é o nome, não. Bluehost. Bluehost. Nem sei se existe mais. Existe? Então. Existe, vira e mexe, eu pego alguém dizendo, não, porque eles dão um e-mail ilimitado, eles dão não sei o que ilimitado. É muito ruim. E eu falo, olha... eu assinei esse plano ilimitado, $7. É ilimitado até o momento em que eles acharem que tá na hora de limitar. A mensagem dizia exatamente isso. Olha, você que tá aqui no plano ilimitado anual e tal, não sei o quê, o seu site não pode ficar no ar porque ele tá tendo muito acesso. Sim. Falei, putz, mas não é ilimitado? É ilimitado, mas... Tem limite. Tudo na vida tem limite. Exatamente. Aprendizado. E aí eu fui simplesmente expulso, tipo, tchau. E aí eu falei assim, tchau, vamos voltar pros CDs. Tá bom, era o que tinha, né? Era o que tinha. Isso foi em 98, 99. De 99 a 2005, esse sonho de ter um site ficou adormecido. Fiquei lá, o domínio expirou, perdi o domínio. Eu nem me lembro o que aconteceu com aquele domínio. Mas, enfim, em 2006, eu estava dando aula. Em 2006 eu já tinha passado o meu concurso público. Porque uma coisa que eu também fui educado para ser da minha família. Numa família de subúrbio, a ideia de ser funcionário público para ter estabilidade, e você que está só ouvindo, estabilidade está entre aspas gigantes... Ainda tem muito isso, né? Tem muito, ainda tem. Ah, não, vira funcionário público, você tá Acabou, estável. sua vida tá Acabou, você tá garantida. feito. Meu filho é funcionário público, pô. É isso. É. E eu já era funcionário público, eu fiz o concurso e tal. Inclusive, meu coordenador falou assim, vamos fazer o concurso da Fitec, que é onde eu trabalho hoje. Eu falei, não, quero não, cara, já tô trabalhando pra caramba, não quero arrumar mais problema. Ele, não, isso vai ser funcionário público e tal. Eu falei, então vamos fazer. Aí fiz o concurso, passei.
Passei, tipo, a matéria que caía era a matéria que eu dava aula, então, tipo... Tava tranquilo. E o pior, sabe o que eliminava muita gente? As matérias que ninguém gostava. E aí, o que eu falei? Eu sabia a matéria que ninguém gostava e sabia a matéria que a galera gostava. Passei fácil. Aí, beleza, tava lá nesse cargo público, dando aula, e aí bateram na minha porta e falaram assim, olha só, você podia parar a tua aula um pouquinho? Que tem um empresário lá pra falar com teus alunos. Aí eu falei, cara, eu vou te falar... Empresário, falar Aí eu falei, putz, empresário, falar com meus alunos. Cara, o cara tá numa escola pública, maluco. O que esse vai querer vender, tá fazendo aqui? vai querer vender produto. Pra pobre, Porque né? em escola particular, se você que tá assistindo, estudou numa escola particular, virava e mexia antigamente, vinha vendedor de enciclopédia, parava a tua aula pra tentar vender coisa. Falei, cara, que escola pública, mano, o que o cara vai querer vender? Aí eu ia falar, pô, não vou parar não. Não vou parar minha aula, não. Aí veio assim, tipo, todas as turmas já estão lá, só falta a sua. Falei, cara, não vou soar doente não, né? Deixa a galera aí. E tava lá um empresário. Mala pra cacete. Na verdade, quem era? Era o Cauê. O que você tava fazendo na minha escola? Cara, então, naquela época, a Hostnet, acho que ela tava com uns 5, 6 anos de idade. E a gente identificou que era muito difícil contratar programador, contratar gente com experiência. Uhum. E eu comecei a ir nas escolas e eu fazia uma apresentação sobre empreendedorismo, falava sobre o mundo de TI e a gente fazia parceria com as escolas para as escolas indicarem alunos para ir fazer estágio com a gente. Então, eu estava em busca de estagiários para começar a montar uma equipe, né? A gente tinha uma equipe, mas era uma equipe ainda estava se montando. E sabe o que foi maneiro? Você era muito jovem. Você tinha quantos anos nessa época? 20 e pouco? 23? 22? Eu devia ter uns 23, 22 anos, eu acho. E você, a tua forma de falar, os alunos falavam, caraca, maluco. Era parecido, né? E eu sempre tive cara de moleque, Você né? sempre foi muito pequenininho. E a galera olhava e falava, cara, esse cara é empresário, maluco. Depois da tua palestra, depois da tua apresentação, o papo era esse. Caraca, o cara... putz, eu quero chegar nisso aí, sabe? Pô, Guanabara, me bota nessa parada aí, eu quero... O que ele fez na vida? Eu falei, você tem que falar com ele. Mas no final dessa apresentação, eu lembro que eu fui até você e falei, pô, Cauê, prazer aí e tal, não sei o quê, sou professor de programação. Eu falei, pô, que maneiro. Falei, eu ensino criar site aqui na escola, tinha uma matéria de criação de site, e era eu. E eu falava assim, pô, inclusive, te contar uma história legal, uma história engraçada. Eu fui expulso de uma empresa de hospedagem. Sim, eu lembro. Aí a tua frase pra mim foi, e por que você não hospedou na Hostnet? Na época. Porque a Hostnet é cara pra mim. Nem era cara. Mas não era... Enfim, não era acessível. Você não Não olhou, era não $7 viu por ano. Sim. Entendeu? Mas era barato também. Foi, tipo assim... Mas eu tinha o CD. Sim. Então, pra que eu ia... Já tinha tomado uma na bucha de falou assim, o provedor gringo não vai querer, imagina o brasileiro. Né? Então, aí... E você chegou e falou assim, não, bota teu site de novo lá, vamos... E aí eu corri atrás pra reativar aquele domínio. E eu consegui reativar o domínio. Era o mesmo domínio. O mesmo domínio, guanabara.info, www.guanabara.info. E aí eu reativei exatamente o mesmo HTML. Baixa aula 1, baixa aula 2, baixa aula 3. E voltei a colocar aquilo ali. E, tipo... continuamos nossa vida. Continuamos, seguiu tua vida, eu segui a minha e tranquilão. E aí, nessa época, tinha o sucesso dos blogs. Blogueiro, blogueira... Teve a história do Baixa Aqui também. Não, perdão, o do Baixa Aqui... Eu pulei o negócio. Por que eu fui expulso da primeira empresa de hospedagem? Porque ela falava, você tá com muito acesso no seu site. Pô, muito acesso, cara? Eu tenho 50 alunos. Ele, não, filho, tá dando milhares de acessos aqui. Falei, cara, impossível. Aí ele fez o trackback lá dos links, e ele falou, esse site aqui tá trazendo um monte de coisa. Ele tava lá, baixaqui.com.br. O criador do Baixa Aqui, que é o Gustavo, um grande abraço pra você mudou minha vida... Pra pior? Mentira, sacanagem. O Gustavo chegou minhas aulas pra ele de alguma maneira, ele falou assim, caraca, essas aulas são maneiras. Botou na capa do Baixa Aqui. Quer aprender PHP? Clica aqui. E aí levava pro meu site, que o Baixa Aqui ele não botava pra baixar do servidor dele. Consumia o meu. Sim. E aí eu fui expulso por causa disso. Desculpa, pulei um pedaço da história. O Baixa Aqui foi isso. O Baixa Aqui tirou o meu site do ar, porque fez sucesso demais. Fez sucesso demais. Exatamente. E é bizarro. E aí eu levei o site pra Hostnet anos depois mesmo, sabe? Eu tinha sido expulso e desistido. E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, cara, acho que dá pra criar um blog pra eu ensinar programação também, em vez de fazer em vídeo, fazer em blog. E aí eu falei contigo. Falei, vamos fazer um blog? Tu, vamos. Falei, cara,
Mas isso vai consumir mais servidor. Tranquilo. Pode O trazer. servidor não era um problema no começo. Então. Mas aí eu comecei a dar ideia pra você e você topar todas. Sim. Aí eu falei assim, caraca, esse cara é louco, mano, que ele topa tudo. Mas a gente se entendeu muito bem desde o começo, né? Sim, Que foi sim. uma... Você depois logo começou a indicar o pessoal para trabalhar com a gente. Foi. Mas aí Aí você... você lançou o podcast. Isso, aí eu falei, vamos lançar um podcast? Aí tu, o que é podcast? Falei, isso aqui. Aí mostrei alguns podcasts pra você. Isso era em 1997. Ah, mas podcast não é da pandemia? Não. 97? 2007. 2007, perdão. 97 foi quando eu tava na aula de PHP. Sim. 2007. E o podcast não é da época da pandemia, né? Da época da pandemia é o Flow, um pouquinho antes da pandemia. Foi um outro formato. Foi um né? formato que explodiu. Esse formato aqui, É. né? Que o pessoal batizou... Às vezes até MesaCast. piada de mesa-cast e tudo mais. É, porque tem mesa, né? Então, Sim. eu já gravava numa mesa antes, então... Você gravou na mesa de som. Então, assim, eu comecei a ter as coisas porque eu falava assim, acho que eu consigo fazer. E o louco do Cauê aceitava. Eu falava, putz, eu tenho um servidor liberado pra mim. E eu lembro no podcast que quando fazia mais sucesso, o servidor começava a cair. Sim, isso que eu falei. No começo não era um problema, mas depois você foi crescendo tanto que a gente teve que botar um servidor só pra você e vira e mexe, o servidor transbordava. Chegou um momento que eu tive que ter um servidor de arquivo separado pro podcast. Foi crescendo e foi dando trabalho. E não me custava nada. Só falava com o doido do Cauê e ele topava. E aí começou a crescer. Então, tanto que em 2009 e 2010, que foi o auge do meu podcast, né? Não do podcast brasileiro, o auge do podcast brasileiro aconteceu alguns anos atrás. Mas o auge do meu podcast foi quando começou a dar muito certo e a gente brincava, falava assim, você ouvinte, se você derrubar o site... Sim, botava no ar e vamos lá, pessoal, vamos tentar derrubar. E derrubavam. Derrubavam. A galera derrubava. Eu tenho que dizer que isso é verdade. E era divertido. Mas eu não te expulsei. E a gente se divertia. Caraca, eles derrubaram mesmo. E aí o Cauê, aumenta tal coisa, aumenta o recurso aqui, aumenta o recurso lá. Então, assim, foi um momento muito legal de aprendizado, onde eu usava o podcast. Qual era o objetivo do podcast? Ensinar tecnologia, deixar a galera atualizada no mundo da tecnologia e tudo mais. Era um podcast de tecnologia. Tanto que se você pesquisar, como eu falei no episódio anterior, a gente ganhou o prêmio podcast 2009 e 2010 como o melhor podcast de tecnologia. Era um dos mais conhecidos do Brasil. Certo? Era muito divertido. Era com a sua família, tinha o seu irmão, né? Meu irmão Rafa, que tá em Israel agora. Tinha as piadinhas, as rapidinhas, Sim. As piadas de quinta Tosqueira. série. Tosqueira. Sim. Tipo, era muito divertido. Sim. Quem viveu aquilo ali, vira e mexe, alguém pede, né? Só fica na memória. Porque não haverá... Não tem como a gente botar os episódios de novo no ar. Sim. Por vários problemas aí. Mas então, eu ainda tenho alguns, na verdade. Mas... Fica na história, todos, fica na memória. Verdade, só que estão tudo quase num baú todos. que... tá num baú que não deve ser aberto. Não pode ser aberto. Não deve ser Provoca aberto. cancelamentos. É verdade. Porque é outra época, você podia falar certas coisas. Eu tava vendo isso, né? Tem um programa que eu gostava muito, que era Grande Família. Sim. Que era na Globo. E daí, outro dia, eu vi lá na Globoplay, tinha aí lá. Eu coloquei pra ver. Meu Deus. Não, daí eles botam assim, olha, as piadas dessa época... Trapalhões, refletem um momento daquela época. Daí era tipo assim, era... A Nenê falando da velhice, e daí o marido falando que a velhinha já não era a mesma coisa, tipo, coisas, piadas que hoje já não cabe mais, né? Não tem nem graça mais. E, na verdade, assim, às vezes a gente fala, não, o pessoal fica cancelando todo mundo. Acho que existe um exagero no cancelamento em geral, mas existe também uma conscientização maior do que, tipo, cara, não vamos zoar o gordo, porque às vezes o gordo não tá afim de ser zoado, e nem tem outras situações, ou não vamos zoar isso por causa daquilo. Enfim, por isso que o Guanacast, ele tá lá. A gente zoava muito, né? Tá lá, tá lá. A gente zoava muito. Ainda tá lá. A gente gravou Mas não tá pra vocês. Agora é o experience. Agora a gente não pode falar tanta besteira, isso aí. Não, mas foi um momento muito legal como produtor de conteúdo, até o momento em que eu percebi que o áudio era muito limitante pra mim. Eu ensinava a programação pro meu irmão, que nunca tinha programado. Sim. Aí eu gravava isso e as pessoas falavam assim, pô, eu me confundi um pouco, no áudio fica difícil, porque eu tenho que repetir, eu ficava repetindo o que estava na tela. A gente fez a Olimpíada de Algoritmo. Fizemos a Olimpíada de Algoritmo no Brasil inteiro, viajamos pra Foz do Iguaçu com um ônibus. A gente comprou a mesa. Vamos lá, vamos contar essa história. Daí você virou professor, pegou os seus arquivos, jogou na internet, aí foi um sucesso. Perdeu o provedor. Fui expulso. Aí tava lá dando aula. Apareceu um empresário chato chatão. querendo vender um monte de coisa. Ele não vendeu nada. Te arrumou uma hospedagem ainda. Você foi tendo várias ideias, uma atrás da outra.
E aí veio o Guanabara.info, foi um sucesso durante um tempão. E o que aconteceu com o Guanabara.info? Então, o formato, ele começou a me incomodar porque ele não me deixava fazer tudo que eu queria. E pra mim, nessa época, o que eu comecei a fazer? Gravar, aí eu já tinha mais condições, e eu aprendi a gravar tela, e eu sabia que eu podia dar as minhas aulas muito melhor do que eu dava antigamente lá, daquela capturação, aquela captura Foi de melhorando a tela tecnologia. com setinhas e Nasceu tal. o YouTube. Não tinha o YouTube na época ainda. Nasceu o YouTube. Exatamente. Tinha o Videolog, que era nacional, que saiu antes do YouTube, pouca gente sabe. E eu percebi... Eu comecei a fazer vídeos das minhas aulas para os meus alunos também. Eu comecei a colocar isso no meu blog também. E o vídeo começou a fazer bastante sucesso. E eu falei assim, cara, vídeo é uma ferramenta poderosa para fazer aquilo que eu quero. O meu objetivo, Cauê, quando eu produzi conteúdo, nunca foi, não, eu quero ficar famoso, eu quero ser reconhecido como o maior professor do... Nunca foi, sempre foi assim, eu preciso ajudar as pessoas que estão desistindo. Por quê? No momento que eu estava no blog, fazendo blog, eu estava em sala de aula também, cortando um dobrado com meus alunos que faltavam. A galera que faltava sofria muito. A galera que não queria nada sofre, mas esses aí a gente não quer nada também. Eu não quero nada com quem não quer nada. Eu sou bem tranquilo. Se o aluno ele corre atrás, eu vou ajudar ele ao máximo. Se o cara não quer nada, no final ele vai querer me ajuda e eu simplesmente vou me negar. É simples assim. Então eu sempre quis muito ajudar. E eu percebia que escrevendo em blog e gravando em áudio, eu não conseguia chegar lá, sabe? E eu conseguia chegar lá com os vídeos. Aí eu falei assim, vou dar uma parada no projeto do Guanabara.info e vou gravar tudo em vídeo. E nessa época você me chamou e me veio com uma missão de gravar alguns vídeos para a empresa. A gente contratou para você fazer vídeos tutoriais para a Hostnet, né? Quem for lá procurar... Porque eu tinha aprendido a fazer vídeo tutorial. Você fazia vídeo tutorial e a gente contratava mais de um professor, né? A gente contratava também o pessoal do MX Cursos. Sim. A gente começou a fazer vários cursos para as pessoas entenderem a usar o serviço da Hostnet, porque a Hostnet sempre acreditou muito em educação também. Sim, sempre. E você foi uma parceria perfeita. Porque... eu chegava lá de manhã e gravava. A ideia da Olimpíada de Algoritmo. Sim. Para quem não sabe, a gente criou não vou dizer a primeira Olimpíada, mas a maior Olimpíada que eu vi, pelo menos sim. A gente criou um evento, primeiro era no Rio, e daí teve uma competição entre as escolas, a gente criava a prova, aplicava nas escolas, depois fazia um ranking das escolas, e aí a gente dava bolsa para os melhores alunos, que a ideia era essa, era fazer uma prova de algoritmo. E o Guanabara foi tipo o mascote ele tinha o site, a gente fazia a cobertura, ele fazia a cobertura, e daí a gente teve um grande evento em Foz do Iguaçu. Conta como é que foi o Fórum Internacional de Software Livre. A gente conheceu... Latinoware. Foi o Latinoware. É isso. Essa foi com o Fisley. Foi o Latinoware, é verdade. Quem tava lá era o John Medog, o presidente da Linux International. Eu falei, cara, eu vou falar com um cara que é o presidente da Linux International, sabe? Tinha o Luli Hatfarer. Nesse a gente entrevistou tava lá o criador do WordPress, o Matt Muller. Sim, o Matt Muller. A gente não entrevistou ele ali, a gente entrevistou ele depois. Numa WordCamp. Mas na INF, a gente fez a Olimpíada de Algoritmo primeiro no Brasil, na terceira edição a gente fez uma nacional com a final sendo dentro do Latinoware. Aquilo foi do caralho. Quem foi naquele evento nunca vai esquecer. Que foram 15 escolas, se eu não me engano. Dentro de um ônibus. Uns iam de avião, foram caravanas. Bizarro. O Rafa, irmão do Guaná, foi de ônibus. E lá a gente fazia podcast, mas ele não tinha equipamento. Como a gente estava do lado do Paraguai, não tinha nada, a gente falou, vamos lá no Paraguai comprar uma mesa de som. Eu comprei uma Behringer, nem lembro o modelo daquele negócio. Era uma mesa gigante, sabe? Gigante não, né? Do tamanho do que a gente tem hoje, mas era muito para aquela época. O podcast naquela época o cara gravava com aqueles microfoninhos pequenininho da Microsoft, headset da Microsoft. E a gente fez um investimento lá no Paraguai. Atravessamos a ponte da amizade andando. Voltamos com a mesa. Agora já prescreveu, não declaramos. Mas estava dentro do limite. Tudo estava dentro do limite. Sim, eu tô brincando. Mas foi bizarro. A gente atravessou a ponte da amizade andando. Caminhando, fomos lá. A galera jogando cigarro por cima da ponte. Cara, você pode achar que Paraguai... Não, eles foram fazer compras no Paraguai. Cara, você entra no Paraguai... É igual você tá andando na Uruguaiana. Como é que é o nome daquela rua de São Paulo? Cidade Leste, 25 de março. 25 de março. E todo mundo tentando vender as coisas. A gente foi lá. Eu me lembro claramente nesse dia,
o termo polícia civil fez sentido pra mim. Por quê? Porque polícia civil, o que é polícia civil? Pô, polícia é polícia, civil é um civil. No Paraguai, na época, não sei agora, tá? Posso estar falando besteira, mas na época, com certeza era. Pessoas normais, vestido normal, com uma arma na mão. Sim. Polícia civil. Uhum. E tava lá cuidando das ruas pra... Falei, nossa senhora. Daí a gente E os caras oferecendo coisa na rua. Bizarro, bizarro. Pendrive, compramos um saco de pendrive. Tudo nenhuma ruim, funcionava. Nada funcionava. Fomos enganados no Foi Paraguai. uma experiência boa. Mas foi sensacional, Foi cara. muito bom. Sensacional. Saí da minha casa. Olha isso, cara. Olha a caminhada do cara. O moleque de periferia do Rio de Janeiro virou... Fui lá num evento internacional da América Latina conversar com o presidente de uma fundação Linux International. Putz, cara. Pra mim aquilo ali foi paraíso. Aquilo foi um momento muito bacana. Foi maravilhoso. Foi uma história... Maravilhoso. Dava pra ver os jovens muito felizes, assim. Acho que ali deve ter muita gente que fez muito sucesso. Né? Deve ter a gente vai gente. trazer o Marcelo, mas ele foi da primeira. Ele vai estar no curso de Experience. Ele foi um... Ele vem aqui também. Acho que ele é vencedor, né? Eu não sei se ele é vencedor. Acho que foi da escola de Santa Cruz, que foi a escola que eu trabalhei. Acho que era Quintino, não? Não, de Santa Cruz. Marcelo foi mas de acho que Santa ele não Cruz. foi campeão, não. Ele ficou Foi na um dos finalistas. terceira. Enfim, mas Marcelo ali, vai muita estar gente aí. boa, muita gente boa. Marcelo hoje está no grupo da Americanas. A gente tinha que fazer uma Olimpíada de Algoritmo com estudantes do curso em vídeo. É uma boa. Aí, ó, fica a ideia aí. A gente nunca sabe. Mas foi, Aí assim... tu fez o site. O site foi um sucesso do caramba durante um tempão. Você fez essa migração do site, começou a fazer vídeo, começou a produzir vídeo pra Hostnet. E aí eu falei, pô, vídeo... E nessa A época... gente montou um estúdiozinho lá na Hostnet. Montamos um estúdiozinho de 2x2. Pega os primeiros vídeos do curso em vídeo. O curso de HTML... Foram gravados lá. Primeiro curso de HTML. Foi gravado lá. Diretamente dos estúdios da Hostnet. É verdade. Foi um espaço que foi cedido onde a empresa nasceu mesmo. Sim, onde ela foi verdade. fundada. E eu gravava lá. Gravava vídeos pra Hostnet e gravava vídeos pro canal do pro canal. Que tava começando. Que, na verdade, foi o seguinte. O nome Curso em Vídeo, ele surgiu num dia desses que eu tava gravando pra vocês. Eu tava fazendo um vídeo que era, tipo assim, compra de domínio. Como comprar um domínio. Aí eu falei, vamos imaginar que eu queira criar cursos. E na minha cabeça, eu queria criar cursos. Imagina assim, tipo, curso em vídeo. Eu acho que eu cheguei a falar assim, pô, curso em vídeo é um nome difícil, é um domínio difícil de estar livre. Aí eu digitei curso em vídeo, escolhi lá.com, disponível. Falei, meu Deus. E eu lembro que no final desse dia eu comprei. Fui lá e falei assim, vou comprar. A gente falava disso pra caraca, de domínio, de hospedagem. Eu não tinha criado nada, Aí surgiu a ideia gravando um vídeo, ensinando os clientes a escolher um bom nome para domínio, e escolher como é que seria a terminação, né, a extensão TLD, enfim, tudo mais. E aí surgiu o nome Curso em Vídeo, estava disponível e eu comprei naquele dia, sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, caraca, Curso em Vídeo é um nome muito forte. E aí eu comprei e falei assim, cara, vou criar um canal no YouTube também. Aí criei lá, youtube.com/curso em vídeo, não disponível. Aí eu criei assim, cursos em vídeo. Falei, pô, cursos em vídeo também é bom. Só que se você ler cursos em vídeo tudo junto, fica curso sem vídeo. Pode digitar aí. Aí eu falei assim, cara, não é curso sem vídeo. Mas nasceu assim. Não tinha vídeo nenhum. Eu já tinha domínio, que eu comprei trabalhando numa empresa de hospedagem, e tinha o canal do YouTube. Isso era 2012. youtube.com/curso sem vídeo. Até hoje, se você digitar youtube.com/curso sem vídeo, se eu não me engano, abre o site do curso em vídeo. Mas eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu tava meio que desanimando do site. Eu lembro de uma palestra que você botava, eu brochei. Eu brochei com o site, filho. Eu não tava mais com vontade. Fazer blog, a febre dos blogueiros. E o site caía, você ficava chateado no ficava começo magoado. E tal. Não, e a febre dos blogueiros estava acabando. Tava meio em decair. Que aí surgiram os tais... Não surgiram os youtubers, era antes Na verdade, é o disso. seguinte, quando você veio a Web 2.0, assim, nessa época a gente falava isso, né? Isso. A Web 2.0 foi quando começou a surgir as mídias sociais. Sim. Quando as mídias sociais começaram a surgir, o microblogging, o Twitter, o Facebook, muitas pessoas deixaram de ter um blog e começaram a... Primeiro que assim, todo mundo conseguia fazer, que o blog não era. O blog, quem sabia fazer um site? Tinha que ter um skill que não era todo mundo que tinha. Sim. E quando chegou o Twitter, por exemplo, aí todo mundo já conseguia dar sua opinião. Uhum. Depois chegou o Facebook, todo mundo podia compartilhar sua própria vida e dar opinião na vida dos outros. É isso aí. E depois chegou o YouTube, em que, olha, você pode gravar ter um o seu vídeo canal de televisão. Pra dar opinião na Nossa! vida dos outros. Muitas vezes, mas acho que daí você... Que era, na época, quem era famoso, na época que eu criei, era Cauê Moura,
era PC Siqueira e era Felipe Neto. Nossa Os Senhora. grandes ascendentes do Brasil naquela Aham. época era essa galera que ficava falando mal das coisas dos outros, falando Hoje eles já sobre a até são mais vida. a menos, mas naquela Sim. época era... Tirando o PC Siqueira, que sumiu da face da terra, Enfim. enfim, por problemas extras aí. Mas, enfim, na época essa galera tava surgindo e eu Começou a comecei fazer aula. eu comecei a fazer aula, falei assim, cara, eu vou começar com o quê? Curso de HTML, que era o curso que tava rodando na época do Guanabara.info. Uhum. Só que agora eu tinha câmera, eu peguei uma GoPro, Cauê, que ela Eu só lembro. gravava meia hora, ela esquentava e desligava. Então o meu trabalho era chegar na Hostnet, tratar a câmera com todo carinho. Esses vídeos estão no ar até hoje. Estão no quem ar quiser até hoje, ver. pode ver, pode ver. Procura o curso de HTML lá de 2012. Introdução à programação, Também, introdução à programação, mas aí eu já tinha evoluído um pouquinho mais. algoritmo, É, Excel. também, isso é tudo daquela época. Porque assim, a câmera era assim, eu ligava, eu já tinha que estar com a aula na cabeça. Eu gravava a aula, ficava de olho no relógio, porque em 20 minutos, meia hora, esquentava e ela desligava. E o pior, não esquentava e ela desligava e eu salvava o vídeo. Não, perdia. Então eu corria contra o tempo. Os vídeos da Hostnet eram rápidos de gravar, eram vídeos curtos. A aula era longa. Então eu gravava às vezes um pedaço, parava, ia tomar água, voltava até ela esfriar e gravava mais um pouquinho. Era uma GoPro velha que eu tinha lá e começou o curso em vídeo assim, cara. Eu gravando e eu mesmo editava. E aí eu lembro que eu pedi pra você, né, o louco que topa tudo, que eu falei assim, cara, vamos contratar um editor aí pra editar os vídeos da Hostnet e já de olho pra editar os meus, né? E aí a gente contratou 2 meninos e alunos meus de Santa Cruz, que era o Carlos e o... Não lembro, não. Oh, meu Deus, desculpa, meninos. Era um japonesinho? Um japonês e um moreno. Eu lembro, agora eu tô lembrado deles. Contratamos eles dois. Agora eu tô lembrada. Quando um deles deu impressão de que ia sair, eu botei o Ramon. É verdade, agora eu tô lembrado. Aí a gente já tinha alugado uma outra sala lá embaixo, Sim. colocado o marketing em outra sala. Ramon que estará dia 9 no curso em Video Experience e a gente vai contar essa história. Isso aí. Com o Ramon é uma história interessante. O Ramon foi meu aluno de PHP. E aí ele fazia a prova, eu sabia nada de PHP, nada. Era aquele aluno gente boa, simpático, educado, mas que não sabia escrever uma linha, coitado. Só que ele desenhava muito. Então ele fazia a minha prova de PHP, tirava nota baixa, mas o mousepad dele, que é uma escola Um monte de pública, desenho. o mousepad não era um mousepad, era uma folha de papel que a gente Uhum. dava para os alunos. E a folha de papel dele estava desenhada com coisas lindas, filho. Uhum. E nessa época a gente tinha desenhista na Hostnet e Tinha você o tava Sandro. precisando, o Sandro, que desenhava, e você falava assim, pô, tu conhece alguém que desenha? Eu falei, conheço alguém que desenha, mas sabe editar vídeo também. Aí, Não sabia nada. Mais um aluno. Mas eu falei, vou ensinar. Aí botei o Ramon na Uhum. parada. Ramon hoje tá gigante, tá no grupo Nômade e tá aí, filho. E quem é o Ramon? Qualquer curso. Você acha bonito as vinhetas? Você acha bonito aquilo que aparece no coisa? Ramon que fez. Até hoje é ele que faz. Hoje ele faz o... Toda a identidade do curso Video Experience, Ramon. Até hoje ele não está mais conosco, Mas ele ainda faz uns mas trabalhinhos pra tá aí, gente. faz trabalhos maravilhosos. Será Curso de Sim. Python. Curso de Python, bonequinho andando. Sim, É aquilo isso. ali é... Ramon, Sim. Ramonito. Por isso que Ramonito, que eu falei no... Cara, eu só consigo chamar o Ramon de Ramonito, o Paulinho de Paulinho. Mas voltando pra tua carreira. Aí você fez o YouTube, mas não foi sucesso de uma hora pra Não. outra. Não. 2 anos sem receber um tostão, cara. É mesmo. 2 anos. 2 anos. Primeiro que não tinha monetização quando eu Nem era criei. tua ideia ganhar dinheiro com ele, né? Não, No começo não era. Era só ajudar. Tipo, vou fazer minhas aulas. Vou fazer pra ajudar. Gosto, você se divertia. Produzia pra Hostnet. Sim, E aí produzia pra você também. E Cauê, olha só, eu vou te falar, minha origem, eu te contei minha origem. Sim. Você que tá assistindo também, você sabe minha origem. Eu precisei de gente acreditando em mim, eu precisei ir lá na escola e pedir bolsa, eu precisei de gente me apoiando. Hoje eu preciso devolver, sabe, Cauê? Uhum. Eu devolvo mesmo, de verdade, de coração. Mas Então, é uma autorrealização, né? pra cacete. Pô, Cauê, a gente não sai... Qual o dia que você sai comigo, assim, às vezes... Agora não tanto mais, mas tinha dia que a gente saía pra almoçar todo Sim, dia, sim. tinha alguém, caraca, Guanabara, porra, obrigado. Às vezes eu tô andando, eu moro perto de um shopping sim. hoje. Eu vou andando e vem os caras, caraca, tu me ajuda pra caramba e tal. Eu fico muito feliz, cara. Sim, sim. É porque, na verdade, eu não sou...
eu costumo dizer assim, eu não sou famoso de tipo, ai meu Deus, eu quero um autógrafo, eu quero um pedaço da roupa desse cara. Não, não. É aquele carinho de professor. Caraca, cara, você me ajuda, muito Tem um obrigado. meme que roda na internet, né? que Aquela velhinha fala assim, foi minha professora. E aí tá lá o Guanabara, tá minha carinha lá na velhinha. Pô, fico feliz pra cacete, cara. Eu fico orgulhoso. Quando me sacaneiam, fala assim, pô, tu não fica chateado não? Já me perguntaram desse meme, tu não fica chateado? Botaram você numa velha. Eu falei, cara... Fico orgulhoso, mano. Botaram meu vídeo no Xvideos, tu sabe dessa história? Não, qual Tem foi? vídeo meu no Xvideos, Fazendo o quê? fazendo aula. Dando aula, né? Pegaram minha aula do YouTube e subiram no Xvideos. Só que botaram um título pornô. Botaram, como é que é, o Paulinho, Garoto tu sabe? de programa ensina... Montando computador com delicinha. Tem do Alfredo assim. Alguma coisa assim. É, Professor Alfredo Delicinha assim. montando Professor Delicinha computador. montando Alguma computador coisa com assim, força. cara. Tá no Xvideos. Aí tu, caraca, tu não vai mandar tirar, não. Deixa lá, mano. O dia que o cara descobrir, ele vai parar no curso em vídeo. É isso. Cara, mas acho que um dos E vai ficar chateado, né? Que ninguém vai no Xvideos pra aprender. O Alfredo falou que tem muita visualização lá, tá? Eu não sei quantas, que eu não olho, mas... É tudo o Alfredo dando refresh. Mas tem uma história muito bacana que foi quando eu não te apoiei numa ideia. No teu curso que deu mais certo, você olhou pra mim e me contou. É muito louco. Muito, tipo assim, eu não consegui ter a mesma visão que você, Cara, mas de alguma forma eu consegui ajudar. mais uma barrinha de XP crescendo aí. Nem todo mundo da tua vida, até quem você mais ama na vida, pode não acreditar nas tuas ideias. Você pode chegar pra teu pai e falar, pô, tô com a ideia de tal coisa. Teu pai fala assim, não. Não quer dizer não porque ele não acredita em você, porque ele quer desmerecer. Às vezes ele não tem a mesma visão, Sim. sabe? Uhum. Quando eu era criança, eu pedi um violão de presente pro meu pai. Aí meu pai falou assim, não vou te dar um violão. Só que ele podia falar assim, não vou te dar um violão porque, sei lá, É inútil. é caro. Uhum. Não, ele falou isso. Eu já tentei aprender violão, não consegui, pra que eu vou Você te dar um também não vai violão? conseguir. É isso. Ah. Eu com raiva, cara, tem um negócio que eu aprendi com raiva na minha vida, foi pra tocar violão. É isso. Porque falaram que eu não Você seria... toca violão? Toco violão, É pô. mesmo? Toco. Nunca vi toco você violão, tocando, Guará. toco violão. Um dia tu vai ter que... Faz pegar o tempo que eu violão, não toco cara. violão, mas eu tenho um violão na minha casa, pô. Aceita, violão também tem. No curso de HTML, tem um violão pendurado Não, na acredito, parada. não tô... Mas foi isso. E uma vez, o que acontece? Vamos lá. Eu tava... Cara, esse podcast já era, já enfim. Ele falou pra mim, Cauê, eu não Vamos- quero fazer podcast de 2 horas. Não adianta, Tudo já... bem. Tá com Uma quanto hora e aí? 16 já. Aí, ferrou. Vamos Vamos pros lá. finalmente. O que aconteceu? Eu tava... Isso aí, o curso em vídeo já tinha dado certo, eu já tava com gerente. Gerente é o seguinte, antigamente tinha as networks, que o objetivo da networks era só sugar o dinheiro de quem era parceiro. Desculpa aí quem é de network, mas infelizmente é assim. E aí o YouTube, vendo que as networks estavam crescendo e tirando dinheiro dos outros, falou assim, cara, a network não faz nada. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a galera do YouTube pra cuidar dos canais gigantes. Então, por exemplo, canais gigantes, Manual do Mundo, tem uma gerente, que é a Amanda. Ciência Todo Dia, tem uma gerente, que é a Amanda. Curso em Vídeo, tem uma gerente, que é a Amanda. Amandinha, um grande beijo pra você. A Amanda, cara, é uma mulher sensacional. Passamos por vários gerentes. Indiana, a Mari, Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Foi o nosso primeiro gerente. Cara, eu vou te falar, sem sacanagem. Não, é porque foi gente que O ajudou YouTube, mesmo. ele fez a gente crescer, sabe? Não fez crescer assim, mexendo um pauzinho pra crescer artificialmente. Não, não. Pô, olha só. Tá vendo esse número aqui? Eles veem nossos números e falam assim, ó, dá uma olhada nesse tipo de conteúdo aqui. Vê se tu não consegue fazer desse tipo aqui. Repete essa dose. Ou, ó, por exemplo, vou usar um recurso novo. Cara, quase que eu falei besteira aqui. Vai ser um recurso novo do YouTube. Pô, Guanabara, chega aqui. Tu não quer testar esse recurso antes de todo mundo? Não. Testava. Porque, né? O YouTube fez a gente crescer bastante. E a gente tinha a gerente. A minha gerente me colocou num evento do YouTube. Falou assim, pô, tu quer ser convidado? Tô te convidando pra um evento do YouTube. Fui lá assistir. Nesse evento tinha várias palestras simultâneas. Sabe aquele evento, tipo, tem 5 palestras simultâneas. Sim. Escolhe pra onde você vai. Tinha uma palestra que era assim, converse com um com um engenheiro do YouTube. Um engenheiro do Google. Falei, caraca, eu vou conversar com o engenheiro do Google. Ninguém teve a mesma ideia que eu. Tinha, tipo, 4 pessoas e o engenheiro do Google lá. Tanto que ele até brincou, gente, só tem isso aqui, pô, vamos lá ver a outra palestra, né? Aí ele brincou e tal. Ele falou, não, vou apresentar algumas coisas aqui sobre YouTube. Como que funciona a busca, como que funciona tal coisa, palavra-chave, se vale ou não. Era tipo um pergunte pro cara e Sim. ele vai responder. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, falei assim, cara, no Google e no YouTube, alguém tem noção de, tipo, do algoritmo como um todo? Aí ele, tu é do quê? Tu é de
qual a tua área? Eu falei, eu sou programador. O que tu tá querendo, meu irmão? Não, ele quis saber porque, tipo, eu falei a palavra algoritmo numa época que hoje todo mundo fala algoritmo e a maioria não sabe nem o que é algoritmo. Mas todo mundo já aceita, né? Já aceita a palavra algoritmo. Mas não sabe muito bem o Na que época é. soou estranho pra ele. Eu falei, cara, mas, tipo, a lógica do Google, será que existe algum ser humano que consegue ter noção de que é tudo do Google, tudo que é do YouTube? Ele, cara, não tem isso. Imagina. Aí eu falei, tá, mas quais linguagens são usadas? Ele, tem várias linguagens que são usadas e a gente usa PHP, a gente usa tal coisa, a gente usa tal linguagem, usa muito C, usa muito Rust. E aí ele falou assim, mas uma das linguagens mais legais que dá inteligência pro Google, a sugestão, que usa muito de análise de dados, é uma linguagem chamada Python. E eu nunca tinha ouvido falar a linguagem Python. Eu falei, Python? Como é que escreve Python? Ele, Python, eu sou só a cobra mesmo, PY, Python. Aí eu fui e anotei. E segui o evento, fiz várias outras perguntas pra ele e tal, mas fiquei com aquele negócio lá do Python anotado. E ele até falou, pô, você que ensina programação, Python é uma ótima linguagem para ensinar programação para criança. Nos Estados Unidos usam Python para ensinar programação para criança. Talvez seja uma boa coisa para você. Fiquei com aquela sementinha na cabeça. Nem eu sabia dessa aí, que tinha vindo daí. Foi daí. E aí eu comecei o quê? Em casa, aprender Python. Eu falei, cara, que linguagem gostosinha de se programar. Linguagem delicinha. Delicinha, pô, cara, legal mesmo, sabe? Professor fazendo programação delicinha. Aí, por isso que vai parar no Xpeed. Garoto de programa. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar um curso de programação não só para quem tá querendo programar, quem, sei lá, tá procurando um curso de uma linguagem X. Vai ser um curso assim, aprenda a programar para qualquer pessoa. E eu tive essa ideia. E aí eu cheguei e falei, quem era o louco que topava todas as minhas ideias? Cauê. Aí o Cauê chegou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer um curso de marketing digital, não foi isso que você falou? Eu tava tentando alinhar os interesses, o curso em vídeo tava crescendo. Sim. E eu precisava dar notoriedade pra Hostnet também. Claro. Então eu tentava te trazer conteúdo que eu achasse que ia ser bom Sim, pra você ambos. e para a Hostnet. Sim. E daí, quando você teve essa ideia do Python, eu não entendi nada. Não, a gente teve essa ideia ao mesmo tempo. Eu queria o marketing digital e você queria... Você queria marketing digital e eu queria Python. Eu falei, cara, vamos fazer os dois. Você, não, vamos fazer marketing digital. E a Hostnet era minha patrocinadora, cara. Todo curso, ele envolve dinheiro. Sim. Qual era meu modelo de negócios pro curso em vídeo? Eu funcionar meio que no 0 a 0. Eu preciso de 20 mil para fazer um curso. Eu pedia 20 mil para patrocinadores, pegava esses 20 mil e montava o curso. Era isso. E eu levei um não do Cauê. Foi o primeiro não, cara. Tu me lembra de outra vez que você me disse não? Não foi um não direto. Não foi. Eu não dei o apoio que, tipo, mas eu te dei outros caminhos. Nesse momento, não é interesse da empresa fazer esse curso. Mas... Foi assim que você falou. Você não falou não, seu bosta. Não foi isso. Essa. Até porque o canal era seu, você podia fazer o que você quisesse. Mas eu não ia ter dinheiro. Sim, mas eu também não ia... Você fez. Sim. Só que eu te dei uma ideia. Foi. Que aí o Cauê não chegou e falou não, só não. Ele falou assim, não, vamos fazer Os dois. Não, você falou, vamos fazer o marketing digital. Sim. Por que para fazer esse de Python, se ele é... Aí eu mostrei para você. Assim, você queria me convencer que o Python era bom, né? Eu falei, se for bom... Na época tava muito em moda o crowdfunding. É. Tava na moda do crowdfunding. Aí o Cauê falou assim, por que então você não grava um vídeo explicando a importância do Python e convence as pessoas a... Você não precisa do dinheiro? Eu tô precisando desse curso aqui. Se você conseguir arrecadar dinheiro para esse outro aqui, pô, ia ser legal, que aí tu conseguiria fazer os dois. Fui com essa ideia na mente... E aí o Cauê tinha um grande abraço pro Leandro um amigo Guedes, Leandro amigo. Guedes lá. Pô, o dia ele vem aqui. Um dia ele vai gravar com a gente, com certeza. Porque ele tá morando em Portugal Sim. agora. Mas ele é um programador que faz parte da história da Hostnet. Maravilhoso. E ele teve uma história muito bacana com vários parceiros que a Hostnet teve. E a história do Leandro passa pela nossa história. E a gente meio que adaptou o software dele ao que a gente estava precisando. E é engraçado que assim, eu sempre fui muito de dar ideias. E o Leandro, ele criou um site baseado numa ideia que eu dei para ele. Ele era um parceiro de blog, né? Também. Ele tinha um... Eu tinha outros amigos da área. Sim. E um deles era o Azenha. Que tinha um site viumundo.com, que é um site com visão política. O Azenha se tornou um amigo meu e eu indiquei o Leandro para o Azenha. Para fazer o site dele. Sim. E depois o Azenha também queria fazer um crowdfunding. Daí eu falei, Leandro, cria um crowdfunding. E que eu já tenho 2 clientes para você. Maneiro. O Viu o Mundo e depois, logo, quando você apareceu, eu falei,
faz o crowdfunding com o Leandro. O Leandro fez o crowdfunding para você, né? E bizarro, cara. A primeira meta do crowdfunding foi, assim, tipo, o mínimo que eu precisava para fazer o curso. Foi em 24 horas, cara. Eu lembro. Foi muito sensacional. 24 horas. Acho que, na época, deu uns 70 mil reais. 80 mil. 80 mil. Porque se botar a inflação para hoje, isso aí vai dar 500 mil reais. Tanto que o curso, ele tem esse carinho todo, ele tem esse capricho todo de visual, em parte por causa desse dinheiro, sabe? Porque tudo custa dinheiro. Uma coisa que eu acho que isso ajudou até a alavancar o curso, porque ele criou uma antecipação. Porque quando você dá alguma coisa de graça, totalmente, sem a pessoa nem ter dado nada pelaquilo, às vezes é tipo assim, um brinde que eu ganhei e tá aqui. Sim. Ah, o curso que eu ganhei e tá aqui. Mas quando você chegou assim, não, eu paguei para fazer esse curso, tanto que até hoje aparecem os nomes, passa embaixo os nomes. Passa o nome de quem colaborou. Sim. Aquilo meio que já cria uma antecipação. Então, eu acho que além de ter servido para capitalizar e para ter mostrado que, cara, dá para ganhar dinheiro fazendo isso. Sim. Criou uma base de gente que, olha, quando sair, toda essa galera vai consumir. Sim. Foi um lançamento, basicamente. Não existia esse conceito de lançamento, mas foi o lançamento. E foi isso que alavancou a primeira grande alavancada do curso em vídeo foi o curso de até hoje Python. Até hoje é o curso mais visualizado. Até hoje. E uma satisfação que eu tenho muito grande foi quando minha filha começou a querer um pouquinho de programação. E aí eu falei, Guanabara, o que eu boto pra Ana? A Ana tem 10 anos, Ana é sensacional. E daí a Ana começou a fazer o curso de Python. Só que a Ana faz muitas coisas. E eu sabia que 10 anos... Eu nem queria minha filha envolvida, colada no computador 10 anos. E o objetivo era para 13. Meu objetivo, quando eu criei, eu falei 13 para cima. 13. E ela foi até um limite em que ela começou, eu falei, não... Começou a dar umas travadas. Você pode ir vai fazer natação, vai curtir a vida, vai alimentar a criança que tem dentro de você. Mas ela deu os primeiros passos. Deu os primeiros passos e foi bem. A sementinha tá lá. Você passou o Sprite Box para ela também, que ela dominou bem o jogo. Depois ela fez outros cursinhos. Sim, mas enfim. Ela foi lá na Apple com o Sérgio ter aula de criação de aplicativo. Sim. A Ana é uma menina sensacional. Eu sou fã dela, de verdade. E o objetivo é esse, sabe? Hoje eu ainda encontro, assim, de tipo... Caraca, eu comecei... Eu tinha 15 anos e eu comecei... Meu primeiro contato com programação foi contigo. Várias pessoas. Nossa, várias pessoas, cara. Aí esse foi o curso que realmente eu acho que deu um salto, né? Sim. O primeiro grande salto do curso em vídeo foi o curso de Java, depois foi o curso de Python e depois foi a pandemia. O terceiro grande alavancado do curso em vídeo foi a pandemia. Mas teve uma história com o site no meio do caminho também, né? Que o primeiro site do curso em vídeo... O primeiro site do curso em vídeo, quem fez... O primeiro site do curso em vídeo, quem fez fui eu. Ficou uma bosta, porque era basicamente botar as aulas que estavam saindo lá no blog. Foi a Charuto e a Priscila, não foi? Não, fui eu só. Só eu fiz. Sozinho, eu fiz sozinho o primeiro. O segundo, quem fez foi a Amanda, que também vai estar no curso em Video Experience. E ela fez, ficou maneiro. Só que qual era a jogada? Eu precisava que os alunos... Existia uma coisa chamada hora acadêmica. Então, se o aluno fizesse o curso pelo YouTube, ele não tinha contabilização dessas horas. Eu falei, preciso gerar esse certificado. Aí eu comprei um software pronto, chamava WPLMS. Uma bosta. WordPress Learning Management System. Não gostei, não me atendeu. Ele me atendeu quando o curso em vídeo era pequeno. Quando ele cresceu, o software crashava, certificado saía errado. Então, uma grande dor de cabeça do curso em vídeo sempre foi emitir certificado. E vocês sempre falavam, o Cauê sempre falava assim, pô, cara, os certificados são bons, mas você não pode emitir de graça. Porque isso tem um custo operacional, um custo de máquina. Manter uma plataforma EAD, emitir certificado, dar algum atendimento, né? Sempre foi o grande calo do curso em vídeo como projeto para mim, a minha maior frustração foi não conseguir emitir certificados desde o início da carreira do site, desde 2012, 2013, na verdade, até 2018, eu tava batendo cabeça com isso. Funcionava uma semana, parava, e funcionava depois, aí o certificado dava tudo erro. Aí eu perdia todos os certificados, eu falei, cara, relaxa. Tanto que se você olhar no vídeo, tem muita gente falando, o site tá fora. Naquela época, né? Agora já tá estabilizado. O site caía direto. Não por causa do servidor, não, era por causa do software ruim mesmo. Era difícil calcular. E era muita gente também, era de graça, né? Eu contratei o criador do sistema, os criadores do sistema. Ele falou que não dava. Para dar manutenção, eles falaram assim, mas isso tudo você tem de cadastro? Não é cadastro nativo, não? Eu falei, é isso.
Tipo, eu fui o maior case do WPLMS. Os sistemas, eles são projetados para um certo número de usuários, Sim, né? sim. Um prédio foi projetado para caber tantas salas. Tantos apartamentos Tantas com quantos pessoas moradores. podem entrar dentro daquele Sim. prédio, né? E a gente tava estourando E aí trocou uma plataforma umas 2 ou 3 vezes, né? Daí teve Nunca um tempo funcionou. que você ficou desiludido com Não, ele. desiludi total. Assim como eu tinha desiludido com o site lá do Guanabara.info. Eu desiludi do site, mas eu tava bem feliz com o canal. Eu falei, vou seguir o canal e o site que fique pra lá. Aí, conta aí a tua parte. Daí eu fui convencer o Ramiro, né? Quem conhece, Vocês conhecem o curso de WordPress? curso de WordPress. Cara, vamos desenvolver o sistema para ele que a gente vai... Eu falei, mas a gente vai cobrar. E daí eu falei, Guanabara, a gente vai fazer... Pô, se vocês resolverem isso, vocês podem ficar com toda a receita do certificado. É que foi assim, a gente fala assim, a gente consegue criar uma solução que não vai cair. Ou que vai cair, mas a gente vai conseguir vai botar no ar e vai não. continuar evoluindo. A gente vai tratar isso. Não é cair, tu não vai quebrar. Você não vai mais... Não você vai perder exato. os certificados. A gente vai dar um jeito, a gente vai assumir essa bucha. Aí eu falei assim, nossa, vocês vão resolver um calo pra mim. Aí eles falaram assim, só que aí a gente vai ter que cobrar e aí a gente racha os ganhos. A gente vai chegar num eu falei, acordo. não, se vocês resolverem o problema, fica com o dinheiro todo pra vocês. E nisso o Estudonauta já estava dando os mesmos problemas. Sim, o Estudonauta... A mesma coisa. É o mesmo problema. Você criou o Estudonauta Sim. muito em função de começar a empreender e tal. Sim, por conta do contato de vocês. E aí eu falei, cara, eu abri mão, falei, cara, resolve meu problema. Sabe quando você tá com um problema, fala assim, custa 10 mil, se eu tenho 10 mil, toma 10 mil, resolve meu problema. Mas eles falaram assim, a gente desenvolve, mas você vai ter que cobrar. Falei, cara, só resolve e pode ficar com tudo. Na minha cabeça, na minha fantasia, existe um diálogo entre o Cauê e o Ramiro, dizendo assim, caraca, o Guanabara é burrão. Ele não sabe que isso aqui pode dar dinheiro, isso é um ótimo negócio pra ele, mas ele tá abrindo mão desses negócios. Ele não tinha, você não tinha noção do tinha, negócio. não tinha, Cauê. Acho que essa é... E eu tava querendo muito que resolvesse. Porque você tava te irritando, né? Sim, isso era um problema pra mim. Eu não tava conseguindo ajudar do jeito que eu queria, sabe? Eu acho que depois que a gente montou a plataforma e a gente conseguiu ver o tamanho, daí eu e o Ramiro, a gente calculou e falou, cara, com essa participação dele, ele pode ser um sócio da Hostnet. Ou seja, com essa receita que você existia... Eu me pagava como sócio. Poderia comprar uma participação da Hostnet, a gente entrou junto do curso em vídeo, Exato. e daí a gente conseguiu moldar que eu sempre quis ser sócio do Gustavo Guanabara. A gente foi ver um curso em Bangu. Quase que a gente comprou um curso em Bangu. É verdade. Que deveria ter comprado. Ia ter sido uma ótima história pra gente contar aqui. Enfim. A gente foi pra Bangu, num lugar assim, tipo... Eu lembro da frase do cara assim... Mas tem boi no meio da rua? Passava carroça em volta. Bizarro. E eu sempre quis. Eu ficava... Olha, quando a gente viu o curso em vídeo... Aí, não vou falar em dinheiro, em cifras. Mas assim... O YouTube dá uma receita pro curso em vídeo. Sim. Hoje, o site dá 4 vezes a receita do YouTube. Ou seja, Sim. se o curso em vídeo fosse só o YouTube, como era, estaria se deixado na mesa e estaria deixando de se gerar emprego, talvez a gente não tivesse nesse estúdio aqui. Não tivesse o boa tamanho parte desse estúdio foi comprado porque, Sim. olha, a ideia se banca. Sim. A ideia se sustenta. E aí, hoje, as pessoas têm o certificado. Nesse mesmo site, onde compra o ingresso do curso em vídeo Experience, a gente criou os apoiadores, Sim. que daí são pessoas que ajudam de forma... Tem Quase gente que vitalícia. desde o começo. Sim. Depois a gente vai botar um nome aqui no final desse podcast. Vou pedir pro editor pegar lá o arrumar Hall um da problema. Fama. Não, Paulinho, tem o Hall da Fama no site do curso em vídeo. Vai fazer uma homenagenzinha ali, os top 20 lá. Então tá Tu bom, quer você anotar? que prometeu. Coisa Se não linda. conseguir, você tira essa parte. Beleza. Lá. São alunos que contribuem com o canal de forma mensal, anual, Sim. e que daí recebem créditos para gerar o certificado. Eu já fui parado por gente assim, falei, cara, eu sou só apoiador. Eu falei, cara, e qual curso você gosta de fazer? Eu não faço curso não, filho. Exato. Eu já sou pra profissional ajudar. pronto já, eu só faço pra ajudar. É o devolver, sabe? Eu não, cara, eu não exijo isso de ninguém, mas eu tenho isso em mim, de devolver as paradas, sabe? Sim. Sabe uma coisa que eu queria fazer no curso em vídeo? É alguma forma da gente fazer uma doação para dar bolsa para alunos. Isso é maneiro. Queria uma ideia que a gente pudesse... Olha, quem quer contribuir para dar uma bolsa para alunos que tem nesse tipo, adotar um aluno. Não é adotar, entendeu? é apoiar uma bolsa para outra Exato. pessoa. A gente doa uma parte, outras pessoas vão doar as outras, porque eu acho que a diferença é a gente que tem que fazer a diferença. Sim. Né? Tipo assim, a gente tem que fazer a Eu diferença. cansei Porque, de assim, esperar alguém fazer a diferença cara, por mim. Você corre por você, você Sim. faz o teu melhor.
Mas nem todo mundo vai conseguir Não. chegar e ter no final da vida uma dignidade ou poder dar o melhor Sim. pro teu filho. Então, se você fizer o melhor, você vai poder... Como é que você ajuda o mundo? Cara, você ajuda contribuindo com aquele cara Com que que entrega pode. teu iFood, tu vai lá e, pô, dá Sim. 10 prata pra ele. Ou o cara que trabalha pra você, faz tua faxina, tu, pô, dá mais 20 pra você. É. Você vai dando mais porque você conseguiu uma posição que te permite Sim. isso. Uma ideia que eu acho que a gente tinha que fazer alguma ação social nesse sentido, entendeu? De tentar buscar uma forma... Eu tô com umas ideias aí, depois eu vou lá, mas eu acho que seria uma ideia legal. Eu sou muito feliz entendeu? com as coisas que eu Você criei já ajudou e tenho muito, muita é. vontade de continuar ajudando e queria ajudar mais. Se conseguir, pô, seria sensacional. Mas assim, no curso em vídeo, desde o início, esse foi um grande calo. E eu me lembro muito bem um dia que o Ramiro me ligou, foi o Ramiro, falou assim, cara, a gente precisa de fazer uma reunião na Hostnet e a gente precisa de você. Aí eu cheguei lá e eles falaram, olha, a gente tá pensando o seguinte, isso foi antes da pandemia. Ó, a gente tá pensando em unir forças. Você tá aí com essa ideia a gente tem a ideia do certificado, você tem seus problemas, você tem seus calos, a gente consegue resolver teus problemas. Então, assim, uma coisa que eu aprendi convivendo com esses caras é o seguinte, quando você tenta fazer alguma coisa sozinho, você vira especialista de tudo, mas você não vira bom em nada. E aí você, quando tenta resolver seus próprios calos, às vezes demora, é dolorido, né? É tudo muito trabalhoso. Então, o que eu comecei a aprender? Pô, se junta com a pessoa certa, vê se ela pode te ajudar e vamos caminhar todo mundo junto. Então, foi esse convite que eles fizeram pra mim. E isso foi uma reviravolta gigante na minha vida. Que foi assim, pô, tu vai deixar de ser aquele professor lá da comunidade que disse que a educação mudaria a tua vida e que ajudou tanta gente. E agora a gente pode te ajudar também, a gente pode desenvolver os recursos que você precisa e tudo mais, e você vai fazer parte desse grupo, você vai virar nosso sócio. Falei, cara... Aí o Ramiro falou uma frase assim, mas você tem tempo pra pensar. Aí eu desliguei e falei assim, falei pra minha namorada, na época, hoje minha noiva. Falei, eles falaram que eu tenho tempo pra pensar. Que tempo que ele acha que eu preciso pra pensar? Mas, na verdade, eu já estava costurando a ideia na sua cabeça e na do Ramiro. O Sim, Ramiro foi sim. desligar para dizer, ó, vai ser assim, Sim, né? A sim, o matemática Ramiro foi da a... sociedade. Isso. É porque eu sempre fui, assim, o cara que tem um monte de ideia. Aí as ideias eu vejo quem tá gostando dessa ideia, quem não tá. Quando eu vejo, porque eu já fui te cantando, né? Pô, vamos fazer isso. E vai cantando o Ramiro daqui. Porque Mas nunca foi... Não, você nunca tinha me falado de sociedade. Não. Pra mim isso era uma coisa inalcançável. Era. De verdade. Falei, cara, eu sempre fui muito Não, parceiro. Talvez porque eu precisava dar anuência Claro, dos meus sócios. Então, claro. eu não poderia criar uma expectativa em você se eu não tivesse dos meus sócios. Claro. Ou a confirmação de tipo, ó, vai lá, fecha Sim. esse negócio. E o Ramiro sempre foi o cara do fechamento. Foi o cara que calculava pra mim as coisas que, tipo, ó, Isso valia a pena. isso aqui dá negócio, dá pra fazer. Ou, Cauê, esse negócio que tu tá falando, você não consigo me convencer. Quando eu não consigo convencer o Ramiro, na Hostnet Deixa pra funciona lá. assim. Olha como é que funciona. Eu tenho um monte de ideia. Eu sou um pipoqueiro de ideia. Que nem eu. O Guanabara também. O Guanabara, às vezes eu tô confundindo o nome dele com o Ramiro, que tá ficando igual, que eu fico trazendo as ideias. E daí depois eu vejo quais as ideias eu convenci o meu sócio, ou os meus sócios, que eles gostaram. E daí eu falo, não, vou trabalhar nas ideias que eles parecem que eles gostam e vou deixar as que não tive apoio de lado, porque talvez não sejam tão boas, ou as Sim. pessoas que eu preciso que estejam envolvidas não estão envolvidas. E eu acabei de contar pra vocês, nem todo mundo é obrigado a gostar e concordar das tuas ideias. Exato. Às vezes você tem que saber ouvir ou não, né? Exato, e daí você vai para uma outra ideia, Sim. vai participar de outra ideia. Vai reformular, vai Mas eu melhorar não essa lembrava ideia. que foi o Ramiro que tinha que Foi falar. o Ramiro Eu que me achei fez a ligação e falou, a gente tá te convidando. Nesse dia, pessoal, tá você e ele aí ele que falou. Entendi. A gente tá te chamando pra ser nosso sócio. Cara, pra mim eu falei assim, cara... É muito doido, né? A gente se conheceu na escola, Sim. ficamos 10 anos nutrindo uma amizade. Pra quem não sabe, Verdade. a gente virou... Eu falei, eu não sei se foi no outro podcast, Foi ou se no podcast ensaio, anterior, porque a gente foi no ficou fazendo Zero. um monte de ensaio. Foi no Zero, eu Então, assim, acho. são os amigos que a internet e o trabalho me deram. E Sim. o Guanabara foi eu chamo de Guaná. O Guaná foi um grande amigo que surgiu na sala, numa escola. Depois Sim. a gente começou a trabalhar junto, virou meu padrinho de casamento. Tivemos vários trabalhos Muito juntos. maneiro. E felizmente... Pô, e hoje a gente é sócio, cara. Olha isso, olha a reviravolta da parada. É o que eu falei lá no início. É um fracasso, fracasso pra cima. Toda hora que se esse chama papo assim. de fracasso. O Cauê odeia, mas eu gosto, porque eu acho que na minha Odeio, eu só narrativa, brinco. a minha narrativa fica engraçada, Fica bonita, sabe? Eu fica trago a interessante. parada do engraçado, tipo, tu acha que todos os teus planos... Porque o jovem hoje, ele acha assim, eu planejei ter um Corsa.
Aí eu consegui um Palio. Ai, que fracasso que eu sou. Não, filho, tu queria um carro, tem um carro. Sim. Só não era o carro que você queria. Não ainda. E Pode quando ser você é outro. criança, você tem seus sonhos e seus pais realizam todos esses seus sonhos dentro do possível. Ah, eu quero um videogame. Seu pai pode comprar, ele tornou realidade. E a gente tem que ser criado pensando no, tipo, nem tudo vai dar certo, tá? Você pode planejar uma coisa e ele pode dar diferente. Não é dar errado, é ser diferente. E, cara, eu vou te falar, nenhum dos meus planos deu certo. Quer dizer, nenhum dos meus planos atingiu o objetivo que eu planejei. Mas todos foram muito melhores do que eu nunca pude imaginar. Tem uma passagem muito engraçada, eu tava lá na Hostnet quando a gente criou o canal do Curso em Vídeo, a gente tava fazendo o primeiro curso de HTML, eu falei com o Ramon e com a Ainá, que eram nossos editores da época, e já tinha chegado a Ainá pro grupo. Falei, cara, quando a gente chegar a 10 mil inscritos no canal, eu vou fazer um churrasco pra gente. E a frase do Cauê, ó, a frase do Ramon foi, putz, 10 mil, filho? Não tem 10 mil pessoas querendo aprender a estudar. Não tem 10 mil. Falei, cara, eu acho que dá. Hoje dá mais Mais de 2 milhões. Não, por mês dá uns 20 mil inscritos. Bizarro. Que história sensacional. Então assim, tipo, hoje, graças a Deus, eu vivo de um sonho. Não vivo de sonho, né? Eu vivo de um sonho que eu tive em 2013. Que, na verdade, tudo na vida me trouxe até aqui. É o que a gente tava falando no vídeo passado. Às vezes você fala assim, não, eu quero ser um programador em um ano. Um ano eu quero sucesso. Olha isso, desde 1997, quando eu criei meu primeiro vídeo, até 2021, onde eu me tornei sócio de uma empresa. Faz a conta aí quantos anos tem. Quem vai gravar um vídeo falando assim, não, você vai demorar 20 e poucos anos para você fazer sucesso? Ninguém. Todo mundo que quer vender o sucesso, ele vai vender em 10 meses, em 5 semanas. E aí tu vai falar assim, caraca, mas Guanabara, eu quero fazer um canal de sucesso como Curso em Vídeo. Você tá com tempo? Você tá com disposição? Você tá com disposição para não ganhar nada? Você tá com disposição para ver pessoas que estão fazendo há mais tempo, fazer sucesso em cima de você? Em cima de você não, muito maior do que você tá fazendo e continuar perseverando? Porque meu objetivo, volto a dizer, nunca foi o sucesso. Eu nunca quis ser parado na rua. Eu sou parado na rua por consequência daquilo que eu fiz. Eu não faço isso para... Se eu fizesse pelo sucesso, eu tava fazendo dancinha, eu tava fazendo... Nunca fez dancinha aí. Eu fiz, tem 2 paródias no canal do Curso em Vídeo. Sei que você fez. Tem dancinha. Eu te conheço. Então, assim, nunca fiz isso pelo sucesso. Eu fiz isso para ajudar e eu acabei ajudando os outros e me ajudando. Isso é muito bonito. Muito bom. Isso é muito maneiro. E assim, leva isso pra tua vida. Se esse podcast que ficou gigante, muito maior do que eu imaginei que ele pudesse ficar, se você puder tirar algumas experiências, cara, tira essas. Porque foi o que o Cauê falou no episódio passado. Parar de ouvir quem te promete as coisas e começar a ouvir quem vivenciou as coisas. E não ache que porque eu fiz e funcionou comigo, você vai fazer e vai funcionar igual. Sabe? Tem muitas coisas da minha história que eu deixei de fora e que a gente vai ver no Curso em Vídeo Experience. Tem várias experiências que eu tive e que vão estar lá durante... Várias que eu contei aqui vão estar lá, porque faz parte da minha história. E várias não estão lá, né? Que não estão aqui, mas estão lá. E que você vai conseguir ver essa parada num evento muito bonito, vai ser muito legal. E que eu tenho certeza que vai marcar a minha história. E um dia eu vou falar assim, um dia eu fui lá e juntei X pessoas num evento do Rio. E foi muito legal. É isso. Participe disso, vai ser muito interessante. Cara, eu acho que quem ouviu esse podcast com boa vontade, tem a chance ali de aumentar o XP. Precisou de boa vontade. Precisou de boa vontade. Mas assim, eu me orgulho pra cacete, tá? Minha história é bonita pra cacete. Sou muito orgulhoso. Sem dúvida. Sou muito feliz de ter vivenciado tudo isso. Um prazer estar acompanhando essa jornada com você. E tem muita coisa que a gente não contou, né, cara? Muita coisa. O surgimento do processo de franquias, a gente não contou. Isso aí a gente conta quando contar da... É isso. Falta muita coisa. Tem muito... assim, graças a Deus... Porque como que surgiu essa ideia do Curso em Vídeo Experience? Foi de uma palestra que eu montei junto com o Cauê, que foi 10 coisas que eu aprendi na minha vida e eu vou te contar quais são. E você vai escolher quais são. Esse é o título da minha palestra. 10 coisas que eu aprendi na minha vida que você vai escolher. Aula. E vocês vão aprender quais são. E, na verdade, eu não aprendi 10 coisas na minha vida, eu aprendi muito mais. Então, eu fiz um cardápio de coisas que eu aprendi na minha vida, só que você não tá com o dia inteiro para ficar me ouvindo. Então, você vai votar no dia lá
e eu vou contar 10 histórias pra você. Sei. E tem muito mais coisa que a gente tá inventando aí pra esse dia que vai ser especial na nossa vida e eu quero muito vocês lá. Se você não é do Rio de Janeiro, se organiza, vem pro Rio, tem hotel por perto, tem tudo. Vem, ou se você tem um parente no Rio, vem visitar seu parente. A gente vai estar pertinho da estação de trem, estação de metrô, estação de BRT, VLT, tudo. Todos os transportes da vida vai ter lá por perto. A gente tá muito bem localizado. Desculpa. Não tem desculpa. Venha, que as experiências vão ser, com certeza, muito marcantes. Isso aí. Essa é a história do nosso professor Gustavo Guanabara. Muito obrigado por me permitir estar participando de contar essa história no teu canal. É verdade. Realmente... A primeira vez que eu tô contando essa história... Não é a primeira vez, eu já contei muito contigo, assim. Mas eu já contei essa história pra muita gente, mas sempre assim, você era um citado, mas que não podia participar. Sim. Porque não tava lá, ou porque tava lá e não, E a gente tá não sempre tinha como. atualizando essa história, né? É essa verdade. História é uma história em construção. Sou muito feliz, ainda. exatamente. E aí todo mundo fala assim, mas o que você tá planejando pros próximos meses ou anos? Eu falei assim, eu vou planejando, filho, mas na certeza de que vai dar errado pra cima. Mas eu não posso deixar de terminar esse podcast dizendo, quando é que vai sair o mundo 18 de Python? Aí, só no próximo episódio a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Ó, se inscreve no canal, vai na playlist que provavelmente já tem outros episódios no ar. O próximo episódio, logo depois desse, vai ser do Mergulha, Silvestre Mergulhão, da Impulso, tá aí, ó, no chapéu do Cauê. Ele vai estar aqui também compartilhando várias histórias, várias experiências de um cara que cresceu pra caramba no mercado e hoje tá gigantão, né? Sim, Então- vai ser uma história muito bacana. Você não pede por esperar. Se inscreve aí, recomenda aí, vamos nessa. Vambora. Sucesso. Vamos aumentar a barrinha do XP. Vambora. Valeu. Sucesso.